O grupo de heróis acabou de conseguir selar o Senhor Demônio, mas, apesar de essa ser uma vitória monumental, enquanto não conseguirem derrotá-lo de uma vez por todas, o mundo continuará correndo o risco de ser destruído. Todos se sentem culpados por não terem completado sua missão, mas o líder os tranquiliza dizendo que ainda há esperança, pois ele tem certeza de que, algum dia no futuro, um novo herói surgirá para continuar seu legado e, finalmente, derrotar o Senhor Demônio de uma vez por todas. Vários anos depois, o grupo de Rank A, Thunder Peak, está no meio de uma incursão em uma masmorra pública. Enquanto os dois lutadores atacam, os usuários de magia começam a lançar seus feitiços, e, graças aos buffos do suporte do grupo, Yuka, conseguem derrotar uma Hydra em tempo recorde. Individualmente, os membros do Thunder Peak já são muito fortes, mas, quando trabalham juntos, são quase imbatíveis, o que explica por que tem tantos fãs. No entanto, embora pareçam a equipe perfeita na superfície, na verdade, não se dão tão bem quanto aparentam. De fato, após o término da transmissão, o Mago Vermelho Yuka anuncia a todos no grupo que está deixando o Thunder Peak imediatamente. O líder da equipe, Simon, pergunta por que ele quer sair, e Yuka explica que não está recebendo uma parte justa da recompensa. O dinheiro que recebeu hoje é tão pouco que talvez ele precise começar a recorrer a empréstimos de curto prazo, algo que ele não quer fazer. Simon tenta justificar o baixo pagamento de Yuka alegando que ele não contribui o suficiente para o grupo. Belr intervém, dizendo que Yuka nunca participa das batalhas, tudo o que faz é desgastar a durabilidade dos itens do grupo com seus encantamentos inúteis. Yuka fica incrédulo ao ouvir Belr chamar seus encantamentos de inúteis, mas ele não é o único a pensar assim. O único que considera Yuka útil é Jimmy, mas apenas porque ele é bom em configurar as transmissões do grupo. Camila diz que, se Yuka quer ser melhor pago, precisa ser mais ativo como membro da equipe. Mas Yuka não acha que ela tem direito de dizer isso, já que ela é basicamente uma curandeira e ele está sempre protegendo-a nas batalhas. O fato de não valorizarem o trabalho que ele faz é exatamente o motivo pelo qual quer sair do grupo. Simon pergunta se Yuka tem certeza de que conseguirá se virar sozinho. Ele afirma que a única razão para Yuka ser Rank B é porque são amigos de infância, e ele fez um favor ao deixá-lo entrar no Thunder Peak. Além disso, Simon garante que o grupo ficará bem sem ele. Como claramente não acham que Yuka merece ser bem pago, ele decide que não vai continuar. Yuka sente que desperdiçou os últimos 5 anos da sua vida apoiando esse grupo, que nunca teria chegado tão longe sem sua ajuda. Mesmo assim, os outros continuam achando que ele é inútil, então não sentirão sua falta. Agora que oficialmente deixou o Thunder Peak, Yuka vai até a recepcionista da guilda perguntar se há algum trabalho disponível. Ela fica surpresa que um aventureiro famoso como ele esteja procurando serviço e pergunta se algo aconteceu com o Thunder Peak. Yuka explica que saiu do grupo. A recepcionista não parece surpresa, já que coisas assim acontecem o tempo todo. Ela entrega um formulário para que Yuka preencha e consiga um novo grupo. Quando Yuka termina de preencher o formulário e o entrega para a recepcionista, uma garota aparece correndo e o abraça com entusiasmo. O nome dela é Marina, uma ex-aluna de Yuka das aulas preliminares para aventureiros que ele dava 6 meses atrás. Yuka fica feliz em vê-la bem. Curiosa sobre o que Yuka está fazendo ali, Marina pergunta, e ele responde que está procurando um novo grupo. Ele saiu recentemente da Thunder Peak, mas nem sequer deixam ele terminar a frase. Afinal, se ele está procurando por um novo grupo, Marina adoraria ter seu querido professor ao lado dela. Yuka concorda com a proposta, e, alguns minutos depois, ele está sentado com Marina e o resto de seu grupo para discutir a possibilidade de se juntar a eles. Silk adora a ideia de Yuka se juntar ao grupo, mas está surpresa que um aventureiro experiente como ele queira integrar um grupo de Rank D. Atualmente, Yuka é Rank B e poderia facilmente entrar em um grupo de nível mais alto. No entanto, ele não se importa em fazer parte de um grupo de Rank D, para ser honesto, até prefere assim. Quando estava em Thunder Peak, eles sempre aceitavam missões de alto nível, o que fazia com que Yuka precisasse comprar muitos itens mágicos para se preparar, deixando-o constantemente endividado. Por isso, ele quer levar as coisas com mais calma agora e se dedicar a missões de nível mais baixo. Com Marina, Silk e Ryan de acordo, Yuka se junta oficialmente ao grupo, e sua primeira missão juntos é coletar minério de ferro mágico na masmorra da mina de Painto. Faz muito tempo desde que Yuka sentiu empolgação por uma missão como esta, o que traz muitas lembranças de quando ele começou sua vida de aventureiro. Ele se lembra de que essa masmorra possui muitas veias de minério mágico no 6º andar. Silk confirma, mas avisa que esperam evitar enfrentar o chefe do 5º andar. Yuka sugere, então, que comecem pelo 4º andar. Ao entrarem na masmorra, Marina toma a liderança, usando um bastão para verificar a presença de armadilhas, exatamente como Yuka a ensinou.
Ele fica orgulhoso, mas pede para assumir a frente, pois tem um método mais eficiente. Marina não entende o que ele quer dizer, já que o grupo não tem um explorador ou ladrão para detectar armadilhas. Contudo, Yuka possui um item mágico útil para a situação, uma lâmpada de detecção, que, graças a um óleo especial, ilumina as armadilhas, permitindo que as identifiquem como um explorador faria. Silk questiona se é mesmo viável Yuka usar algo que parece tão caro, mas ele explica que produziu o óleo com sua alquimia, então não custou muito. O grupo continua pelo corredor, evitando cuidadosamente todas as armadilhas, até que Yuka para todos de repente, pois sente algo adiante. Ele alerta os outros e sugere que se preparem para um combate. Ao avançarem, encontram um grupo de Bogdris. Silk toma a iniciativa e dispara o primeiro ataque, derrubando um dos inimigos, enquanto Marina avança para enfrentar os outros. Durante o combate, Yuka lança encantamentos físicos sobrepostos em Marina para melhorar suas habilidades, além de lançar um feitiço de enfraquecimento nos Bogdris para desorientá-los. Aproveitando o momento, Marina ataca e, com um movimento fluido, corta dois deles ao meio, surpreendendo até a si mesma. Ela se vira e pergunta a Yuka se a sensação que acabou de experimentar foi causada pela magia dele. Ele confirma, explicando que lançou 3 tipos de encantamentos nela para ajudar na luta. Ryan fica incrédulo ao ver que Yuka conseguiu lançar 3 encantamentos de uma vez, e ainda por cima sem usar encantamentos verbais. Yuka, no entanto, não acha que foi tão impressionante assim e sugere que continuem avançando pela mina. Enquanto isso, o grupo segue em frente, atento ao que mais pode estar por vir. Yuka perguntou às garotas sobre a rotina usual delas de exploração de masmorras. Marina, orgulhosa, explicou que elas sempre fazem uma pausa após cada andar e verificam seus equipamentos, exatamente como ele as ensinou. Com isso em mente, Yuka sugeriu que descansassem um pouco antes de continuarem. Após a pausa, Marina e as outras verificaram todos os equipamentos em busca de danos, e como tudo parecia em ordem, estavam prontas para seguir em frente e descer para o próximo andar. No segundo andar da masmorra, o grupo foi subitamente emboscado por um grupo de mineiros mortos-vivos. A única maneira de derrotá-los era reusar magia sagrada, então todos precisariam protegê-la enquanto ela recitava o encantamento. Marina e Silk planejaram cuidar da defesa, mas Yuka disse que ele resolveria isso. Ele lançou uma bênção de luz em todos, o que, embora não eliminasse os mineiros mortos-vivos, os impedia de se aproximar, servindo como uma boa medida defensiva. Eventualmente, Ren concluiu o feitiço de luz sagrada e usou-o para erradicar os mortos-vivos. Com a situação sob controle, Marina começou a elogiar Ren pelo excelente trabalho, e Yuka também a parabenizou, destacando que poucas pessoas conseguem usar magia de luz na escala que ela acabará de demonstrar. Entretanto, Ren ficou exausta, pois o feitiço provavelmente consumiu uma grande quantidade de mana. Para ajudá-la, Yuka lançou o feitiço de renovação de mana, restaurando completamente sua energia mágica. Ren ficou incrédulo ao descobrir que Yuka sabia usar tal habilidade, que é extremamente rara. Esse feitiço sozinho já tornaria Yuka incrivelmente valioso para qualquer grupo. Porém, ele minimizou o feito, explicando que aprendeu renovação de mana como uma forma de compensar por ter uma profissão obscura como Mago Vermelho, embora tenha sido muito difícil dominá-la. Enquanto o grupo avançava pelo caminho, Yuka começou a derramar um líquido no chão, o que despertou a curiosidade de Silk. Ele explicou que estava espalhando água sagrada sobre as pegadas do grupo para evitar que monstros mortos-vivos o seguissem. Preocupada, Silk perguntou se era mesmo seguro desperdiçar água sagrada, já que era algo muito caro. No entanto, Yuka tranquilizou-a, afirmando que havia produzido a água ele mesmo. O grupo ficou surpreso ao saber que Yuka conseguia fazer água sagrada, mesmo sem ser um sacerdote. Ele explicou que usa um método especial, purificando as cinzas deixadas pelos mortos-vivos derrotados. As cinzas que ele recolheu dos mineiros mortos-vivos seriam mais do que suficientes para compensar a quantidade de água sagrada que ele estava utilizando. Quando chegaram ao terceiro andar, Yuka sugeriu que fizessem outra pausa, já que começariam a minerar a partir daquele ponto. Como não comiam há algum tempo, ele retirou utensílios de cozinha de sua bolsa mágica e se propôs a preparar uma refeição. Bolsas mágicas não são tão raras, mas era a primeira vez que ele via uma de perto, e ela ficou empolgada. Yuka colocou salsichas e ovos em uma frigideira e, enquanto cozinhava, tirou uma panela especial. As garotas observaram enquanto ele tocava na lateral da panela, que se encheu instantaneamente. Ele explicou que a panela é um artefato raro encontrado em ruínas de um palácio real e que, toda vez que é usada, se enche com uma sopa aleatória, sendo extremamente prática. As garotas ficaram muito gratas a Yuka, já que era a primeira vez que comiam uma refeição tão boa no meio de uma missão em uma masmorra. No entanto, ao observar mais de perto a comida, Silk percebeu que ela emanava mana.
Ela perguntou a Yuka sobre isso, mas ele disse que não havia nada de especial nos alimentos. Como tudo que ele fez foi preparar a comida com muito amor, suas habilidades em alquimia podem ter acidentalmente encantado o alimento. No entanto, isso não deveria ser um problema. O grupo eventualmente chega ao quarto andar da masmorra e se depara com um lagarto de pedra. Quando o monstro avança contra eles, Muka lança um feitiço de lentidão, fazendo-o praticamente congelar no lugar. Marina então avança para atacar. Normalmente, ela não arriscaria, mas, como os encantamentos de Yuka aumentaram sua força e resistência, ela decide usar sua habilidade de lâmina mágica. Com isso, consegue decapitar o lagarto de pedra com um único golpe. Após a luta, Marina está completamente exausta, já que a lâmina mágica consome uma grande quantidade de sua mana. Yuka a incentiva a continuar usando a habilidade o máximo possível, pois, com o tempo, seu corpo se acostumará. Por enquanto, ele lança um feitiço de recuperação de mana para ajudá-la a se recuperar. Havia muitos minérios mágicos ali, então Yuka começa a minerar junto com as garotas. Após um tempo, eles conseguem reunir uma grande quantidade de minérios. Yuka pergunta se aquilo é suficiente para cumprir os requisitos da missão, mas Silk responde que eles ainda precisam de um pouco mais. Infelizmente, não há mais minérios mágicos neste andar. A única opção agora é derrotar o chefe do quinto andar e descer ao sexto para obter o restante. As garotas não gostam da ideia, pois o chefe do quinto andar é conhecido como o esmagador de novatos, o caranguejo de aço, e elas não têm certeza de que conseguirão sobreviver a algo assim. No entanto, Yuka diz para elas não se preocuparem, pois ele fará o melhor para lidar com o chefe sozinho. Pouco tempo depois, eles chegam à sala do chefe, mas, antes de entrarem, Yuka pega um artefato de câmera. Tren reconhece o artefato e pergunta se Yuka pretende transmitir a batalha ao vivo. Ele responde que planejava apenas gravar para estudar seus erros mais tarde. Marina sugere que ele faça uma transmissão ao vivo, pois acha que será divertido. Yuka concorda, mas percebe que não sabe o nome do grupo. Ele pergunta às garotas, e Silk explica que elas ainda não pensaram em um nome para a equipe, nem estão oficialmente registradas. Diante disso, ele sugere que pensem em um bom nome. Marina propõe Clover, trevo, mais especificamente um trevo de 4 folhas, representando os 4 membros. Todos gostam da ideia, e, a partir de agora, o grupo será conhecido como Clover. Então, Yuka percebe que esta será a primeira transmissão ao vivo do grupo e se sente mal por ser o único a ter destaque. Ele pergunta se os outros querem ajudá-lo a lutar contra o chefe, mas todos dizem que está tudo bem em deixá-lo lidar com isso sozinho. Nesse caso, Yuka decide não se conter. Ele lança feitiços de aumento de velocidade e proteção em si mesmo e entra na sala do chefe. O caranguejo de aço desperta e tenta atacar Yuka imediatamente, mas ele usa seus feitiços de velocidade para desviar. Assim que está fora do alcance do caranguejo, começa a lançar uma série de feitiços de enfraquecimento. Quando o chefe está suficientemente debilitado, Yuka usa um feitiço de gravidade para esmagá-lo contra o chão. Com isso, o caranguejo de aço é derrotado, e ele não leva nem um minuto para fazer isso. Yuka fica satisfeito com seu desempenho. Ele encerra a transmissão, e Marina corre para abraçá-lo por ser incrível, mas o aperto é tão forte que os outros pedem para ela soltá-lo antes que ele acabe em uma cadeira de rodas. Depois de verificar que suas costas estão bem, Yuka sugere levar o corpo do caranguejo de aço de volta à guilda para venderem as partes. Ele guarda tudo em sua bolsa mágica, o que é uma grande ajuda, já que eles nunca conseguiriam carregar o corpo sozinhos. Até agora, Yuka tem sido indispensável para o grupo, mas Silk não acha justo que eles dependam tanto dele. Yuka sugere que, na próxima batalha contra um chefe, todos participem para ganhar experiência. As garotas gostam da ideia, mas, por enquanto, ainda precisam abrir o baú de tesouro que receberam por derrotar o chefe. Ao abrir, encontram uma grande quantidade de minérios mágicos, o que significa que não precisarão minerar mais. Grandes empresas frequentemente oferecem contratos de patrocínio às Triamers populares, e a popularidade de Yuka está em seu auge agora, graças ao vídeo dele derrotando o caranguejo de aço usando apenas feitiços de efeito de status, que se tornou viral. Enquanto isso, Yuka e os outros estão voltando para casa. Durante a viagem de carruagem, Yuka pergunta o que eles acharam da primeira missão juntos, e as garotas adoraram. Elas aprenderam muitas coisas incríveis com Yuka, tornando essa a melhor missão que já completaram até agora. Na verdade, todas estavam pensando em fazer de Yuka o líder oficial do grupo, já que ele tem mais experiência e elas confiam suas vidas a ele, especialmente por ser o professor delas. Yuka hesita em aceitar o papel, pois nunca teve a intenção de liderar o grupo de Marina, mas, como todos insistem, ele acaba concordando, principalmente para garantir a segurança deles em batalhas futuras.
Enquanto o grupo de Yuka celebra sua primeira vitória, Thunder Pike enfrenta uma derrota devastadora. Sam contratou um novo membro para substituir Yuka depois que ele saiu, mas ainda não percebeu o quanto Yuka sustentava o grupo. O novo integrante os levou diretamente ao território dos lobos, esperando que tudo saísse bem. Normalmente, Yuka teria lançado um feitiço de enfraquecimento nos lobos, mas o novato não consegue fazer isso, então os lobos são fortes demais para o grupo lidar. Como resultado, Jamie é atacada, e Simone a salva decapitando o lobo. Apesar disso, o estômago de Jamie está cheio de ferimentos, e ela morrerá se não receber ajuda em breve. Sam pede que Camila lance um feitiço de cura em Jamie, mas Camila diz que está sem mana e não pode fazer nada. Eles não tinham um guia capaz de lançar um feitiço de restauração de mana, não é? O grupo recua para um local seguro, e Simone presta os primeiros socorros para tentar manter Jamie viva enquanto a mana de Camila recarrega. Ele pergunta se alguém tem uma poção de cura, e Cork, o novato, tem uma, mas não quer entregá-la a Simone, já que este havia deixado claro que cada um deveria comprar seu próprio equipamento com seu dinheiro. Simone argumenta que não é hora de se preocupar com dinheiro, já que uma companheira está prestes a morrer, então Cork, a contragosto, entrega a poção de cura, e Simone a administra em Jamie. Thunder Pike tem passado por uma fase difícil, enquanto tudo parece estar dando certo para Yuka. Ele e as garotas estão comemorando no bar. Embora a recompensa pela missão não tenha sido alta, o corpo do caranguejo de aço estava em boas condições, e a guilda pagou um bom preço por ele. Falando em dinheiro, Yuka pergunta a Marina e às outras qual sistema elas usam para dividir os ganhos do grupo. Elas explicam que Silk geralmente administra todo o dinheiro e cada membro recebe uma mesada fixa. Yuka se surpreende, já que é raro um grupo confiar todo o dinheiro a um único membro, mas o grupo tem uma razão para isso, todas estão economizando para, eventualmente, comprar uma casa para o grupo, já que é um pouco desconfortável continuar alugando uma estalagem o tempo todo. Como elas estão economizando, Yuka diz que está tudo bem continuar com o sistema de mesadas. Silk pergunta se ele realmente está de acordo com ela administrando todas as finanças, já que pensava que um aventureiro como ele gostaria de cuidar do próprio dinheiro. No entanto, Yuka confia nela e não vê razão para mudar o sistema que já possuem. Enquanto Yuka e os outros estão se divertindo e se dando bem, Simone e os membros da Thunder Peak estão frustrados, pois acabaram de enfrentar o pior resultado que tiveram em anos. Felizmente, conseguiram salvar a vida de Jaime, mas a situação poderia ter terminado de forma catastrófica. Simone culpa Cork pelo ocorrido, e o restante do grupo começa a chamá-lo de inútil por não conseguir tirá-los daquela confusão. Cork, porém, não aceita ser responsabilizado sozinho, já que todos sabem que lobos terríveis rastreiam suas presas pelo cheiro, e é senso comum comprar um bloqueador de odor antes de uma missão dessas. Claramente, a culpa foi do grupo por não se preparar adequadamente. Ainda assim, Simone tenta reverter a situação, dizendo que, se Cork sabia dos bloqueadores de odor, ele deveria ter avisado. Além disso, acusa Cork de ser o culpado por Jaime quase ter morrido, já que ele não comprou os bloqueadores para todo o grupo. Apesar da manipulação de Simone, Cork percebe que não quer fazer parte de um grupo onde ninguém assume a responsabilidade pelos próprios erros. Ele decide sair da Thunder Peak na hora. Yuka ouve a discussão e não acredita que a Thunder Peak ainda não aprendeu com seus erros. No entanto, isso não é mais problema dele. Voltando ao grupo, Marina sugere o que fazer no dia seguinte. Silk se lembra de algo que Yuka já havia dito, que é importante tirar um dia de folga após cada missão. Todos concordam, e Yuka decide aproveitar o tempo livre para fazer algumas compras. Ele precisa reabastecer seu estoque de poções e pergaminhos, além de converter as cinzas de mortos-vivos que coletou em água sagrada. Ele avisa que estará ocupado por um tempo e sugere que todos se encontrem no mesmo lugar depois do intervalo. Nesse momento, Marina percebe que os destaques do dia no calabouço estão sendo exibidos, e a luta de Yuka contra o caranguejo de aço está em primeiro lugar. Yuka fica chocado, pois só enviou o vídeo algumas horas antes, mas já tem mais de 5.000 visualizações, e o número continua subindo. As pessoas estão fascinadas pelo fato de alguém com uma classe em comum como o Mago Vermelho ter derrotado o caranguejo de aço sem sequer tocá-lo. Os apresentadores sugerem que todos fiquem de olho em Yuka e sua equipe, Clover, pois eles podem se tornar o maior grupo do mundo. Simone e os outros membros da Thunder Peak veem a transmissão e ficam incrivelmente invejosos do sucesso de Yuka, mas ainda se recusam a admitir que ele poderia ter sido mais útil para eles do que imaginavam. Thunder Peak continua sendo um grupo cheio de inveja, mas parece que alguém observando Yuka de longe não está nada feliz com o sucesso dele em seu novo grupo. Alguns dias depois, Yuka está de volta à guilda, olhando o quadro de avisos em busca de missões adequadas para as garotas. A recepcionista percebe que ele está indeciso e se oferece para ajudar.
Yuka pergunta se há alguma missão fácil o suficiente para um grupo de iniciantes, mas que também pague bem. A recepcionista diz que ele está sendo muito otimista, pois é difícil encontrar uma missão perfeita assim. No entanto, dadas as circunstâncias, ela aponta para uma missão de rank C que envolve coletar pedras mágicas na floresta de Ordon. Yuka acha que essa missão pode ser adequada, mas fica curioso sobre o motivo de ser de rank C, já que coletar pedras mágicas normalmente é uma missão de rank D. A recepcionista explica que uma grande fera mágica foi avistada próxima à floresta, o que elevou o nível de perigo. Nesse momento, Marina entra na guilda e, assim que ouve a palavra missão, imediatamente grita que o grupo deles irá aceitá-la. Yuka pede para que ela, pelo menos, o deixe terminar de explicar antes de aceitar a missão, mas Marina responde que não precisa saber dos detalhes, já que, se Yuka acha que eles podem lidar com isso, ela tem certeza de que conseguirão cumprir a tarefa. De qualquer forma, não deve ser tão difícil, já que ela e os outros já realizaram uma missão naquela floresta antes, embora não entenda por que essa missão seria classificada como de nível C, enquanto todas as outras foram de nível D. Nesse momento, Yuka explica que a missão é de nível S porque há uma besta mágica vivendo em algum lugar daquela floresta. Ao ouvir que há uma besta mágica na floresta, as garotas reconsideram se é realmente uma boa ideia aceitar essa missão, mas, no final, decidem seguir em frente, já que, com Yuka por perto, tem certeza de que tudo dará certo. Nesse caso, Yuka pede para que todos preparem seus equipamentos e se encontrem com ele uma hora depois, em frente à carruagem, para partirem para a floresta. Nesse instante, a recepcionista retorna com o recibo da missão, e tudo isso parece conveniente demais. Yuka pergunta à recepcionista se ela planejou as coisas para que acabassem assim, e ela não nega ter alguma participação nisso. A transmissão que Yuka fez no dia anterior acabou rendendo mais de 10.000 fãs, e todos estão ansiosos para ver a próxima transmissão de Yuka. Ele fica um pouco envergonhado, pois não imaginava que sua transmissão chamaria tanta atenção. No entanto, não vê problema em continuar transmitindo suas batalhas, já que isso trará atenção para as garotas, e se encontrarem a besta mágica, tê-la registrada em vídeo seria ótimo para os arquivos da guilda. Enquanto Yuka falava sobre isso, o homem de antes ficava cada vez mais irritado e, quando Yuka sai da guilda, ele o segue. Yuka percebe imediatamente que está sendo seguido, já que o perseguidor faz um trabalho péssimo ao tentar se esconder. Ele se esconde em um beco para tentar despistá-lo, mas, para um homem gordo, ele é bem rápido e consegue alcançá-lo. Yuka pergunta se ele tem algum negócio com ele, e o homem exige que Yuka deixe o grupo Clover imediatamente. Yuka, obviamente, diz que isso não vai acontecer, especialmente porque ele é o líder do grupo. O homem não acredita que as garotas teriam feito de Yuka o líder depois de apenas um dia juntos, mesmo que ele tenha oferecido inúmeras vezes para se juntar ao grupo delas, sempre sendo recusado. Yuka entende o que está acontecendo. Esse homem queria formar um harém com garotas aventureiras, mas Marina e as outras se recusaram a aceitá-lo. Agora, ao ver outro cara vivendo o sonho dele, ele perdeu a razão. O homem saca sua espada para atacar Yuka caso ele não concorde em sair do grupo das garotas. Yuka, calmamente, lança uma armadilha que prende os pés do homem e começa a ir embora. Enquanto Yuka caminha, o homem realmente tenta atacá-lo, mas a armadilha faz com que ele escorregue e caia no chão. Já na carruagem, Yuka conta às garotas sobre um encontro aleatório. Elas reconhecem o homem como Bel e dizem que ele tem tentado se juntar ao grupo delas há muito tempo. Elas perguntam se Yuka está bem, já que odiariam que algo ruim acontecesse com ele por causa delas. Yuka garante que não é culpa delas, e além disso, ele deixou o homem inconsciente no meio da rua, então elas podem simplesmente denunciá-lo quando voltarem para a cidade. Enquanto isso, antes de chegarem ao destino, Yuka decide revisar o objetivo da missão mais uma vez. Eles devem coletar 3 pedras mágicas na floresta de Ordon, evitar encontros desnecessários com monstros e ficar atentos a qualquer sinal da besta mágica. Eles precisam coletar 3 pedras mágicas da floresta de Ordon. Como as garotas mencionaram que já estiveram lá antes, Yuka pergunta como foi a experiência. Marina responde que estiveram na floresta há 2 meses, mas, pensando bem, não encontraram nenhum monstro na época. Ao ouvir isso, Yuka deduz que a fera mágica provavelmente já estava lá há 2 meses. Ele decide que, caso encontrem a criatura, fará uma transmissão ao vivo. Dessa forma, a guilda terá informações valiosas sobre o monstro, e, caso não consigam derrotá-lo, será mais fácil pedir reforços. Ao chegarem à floresta, Yuka inicia a transmissão e o grupo começa a explorar. Ele decide agir como retaguarda, pois sabe que monstros geralmente atacam por trás. Marina questiona se é seguro para ele estar na posição mais perigosa, mas Yuka tranquiliza, explicando que pode usar o feitiço Blink Step para escapar caso necessário.
Além disso, suas roupas possuem estatísticas defensivas altas, permitindo que ele resista a alguns golpes antes de cair. Logo, eles chegam à cachoeira onde devem coletar as pedras mágicas. No entanto, antes de alcançá-la, Yuka pede que todos parem. Ele sente algo se aproximando. A fera mágica finalmente aparece, e toda a confiança de Yuka desaparece ao perceber que se trata de Zarnak, um monstro de alto nível normalmente encontrado apenas nas áreas mais profundas de calabouços. As garotas não têm força suficiente para enfrentar a criatura ou sequer sobreviver a 1 minuto contra ela. Yuka rapidamente assume a frente, dizendo a Silk para levar as outras de volta à guilda e buscar reforços enquanto ele segura o monstro. No entanto, as garotas se recusam a abandoná-lo, temendo que ele realmente morra se enfrentá-lo sozinho. Yuka, vendo que não conseguirá convencê-las, concorda em lutar ao lado delas e lança feitiços de encantamento para fortalecê-las. Yuka e Marina ficam na linha de frente. Marina é a primeira a atacar, mas Zarnak a arremessa como se fosse nada. Yuka tenta aplicar uma combinação de efeitos negativos no monstro, o que o enfraquece, mas causa pouco dano. Sem muitas opções, Yuka decide apostar tudo em uma última estratégia. Ele explica que precisa de tempo para conjurar um feitiço de nível 5 e pede que Marina distraia a fera. Marina aceita e avança, fazendo o possível para manter a atenção de Zarnak enquanto desvia de seus ataques. Quando está prestes a ser pega, Silk e Ren a ajudam com sua magia. Graças ao esforço combinado do grupo, Yuka tem tempo suficiente para terminar de conjurar o feitiço míssil prismático, uma magia altamente destrutiva. Quando está pronto, ele dispara o feitiço direto no rosto da fera. No entanto, logo depois, o monstro começa a tossir sangue, mostrando que foi gravemente ferido. Ren então lança um feitiço de nível 5, o Trovão, para eletrocutar o monstro, e enquanto ele está paralisado, Yuka ordena que Marina decapite a criatura. Marina avança ativando sua espada mágica enquanto Yuka a fortalece com um feitiço de ataque crítico. Como resultado, Marina consegue cortar a cabeça do monstro com um único golpe. Com a batalha finalmente terminada, Yuka cai de joelhos em alívio, sem acreditar que conseguiram derrotar o monstro sem que ninguém morresse. De volta à cidade, os espectadores que acompanharam a luta pela transmissão estão igualmente impressionados, especialmente pelo feitiço que Yuka usou, já que ninguém havia visto algo parecido antes. Porém, sempre há um crítico no meio da multidão. Na floresta, Yuka sente-se um pouco tonto por conta de toda a energia mágica que usou durante a luta, mas, no geral, está em boas condições. Ele está feliz que tudo tenha dado certo, mas admite que a batalha foi difícil demais para um grupo de iniciantes como eles. A única razão pela qual conseguiram sobreviver foi pura sorte. Ele avisa as garotas que vai repreendê-las mais tarde por seu comportamento imprudente, mas elas argumentam que Yuka foi tão imprudente quanto elas, já que inicialmente correu para a batalha sozinho, preparado para se sacrificar. Diante disso, Yuka admite que estava disposto a morrer e sugere que discutam suas queixas mais tarde. Por enquanto, eles deveriam se limpar, pois estavam cobertos de suor, e Marina, de sangue do Zarnak. Enquanto as garotas tomam banho no rio, Yuka começa a montar o acampamento. Esse momento traz memórias de 6 meses atrás, quando ele era responsável por treinar a equipe de Marina. Ele estava impressionado com a adaptação delas ao trabalho de aventureiras, mas reconhecia áreas que precisavam melhorar. Marina era um pouco desajeitada, então agia com cautela excessiva, e Ren era muito tímida. Apesar disso, pelo desempenho delas, Yuka teria concedido licenças de aventureiras para elas naquela época, se dependesse dele. Mais tarde, naquela noite, as garotas montaram suas tendas, prepararam lenha para o fogo e alarmes para ataques de monstros. Enquanto Yuka as observava, sentiu orgulho, sabendo que elas se tornariam grandes aventureiras no futuro, embora nunca pudesse imaginar que acabaria se juntando ao grupo alguns dias depois. Pouco depois, o grupo retorna à guilda e descobre que foi convocado para uma reunião com o mestre da guilda. As garotas ficam nervosas e perguntam a Yuka se isso significa que estão encrencadas. Ele acha que a reunião provavelmente está relacionada aos Zarnak que derrotaram. Uma missão como aquela deveria ter sido classificada como de nível B, mas, por algum motivo, foi marcada como de nível D, então uma investigação era inevitável. Nesse momento, o mestre da guilda, Benvod, entra na sala, e sua presença intimida tanto as garotas que elas imediatamente ficam em posição de atenção. Ele se aproxima de Yuka e exige uma explicação. No entanto, Yuka afirma que já forneceu todas as informações relevantes no relatório que entregou à guilda. Benvod não está satisfeito com o relatório objetivo e exige uma explicação detalhada. Antes de discutirem qualquer coisa, Yuka pede que Benvod abandone a postura de durão, pois está assustando as garotas. Marina tenta impedir Yuka de falar com o mestre da guilda de forma tão casual, já que ele é uma pessoa muito poderosa, mas, na verdade,
O mestre da guilda respeita muito Yuka, então não há necessidade de formalidades entre eles. Benvood permite que todos se sentem e Benvood já sabe o que aconteceu na floresta, mas quer saber o que Yuka pensa sobre toda a situação. Yuka diz que suspeita que isso possa ter sido o resultado de um overflow, fazendo com que um monstro vários níveis mais forte que o normal aparecesse. Benvood concorda com a conclusão de Yuka e imediatamente pede à sua secretária que emita uma missão de investigação de emergência para descobrir a causa do problema. Tanto Yuka quanto Benvood entendem a gravidade dos overflows, mas Marina não faz ideia do que isso significa, então ela pede uma explicação a Yuka. Yuka explica que um overflow é um fenômeno que ocorre quando um catalisador faz com que monstros da masmorra transbordem. Normalmente, os monstros que vivem na masmorra estão presos lá pela mana que flui no solo, mas às vezes essas amarras podem ser quebradas, permitindo que o monstro escape da masmorra e cause terror na área ao redor. Isso também pode ser evidência de uma possível Dungeon Stampede no futuro próximo. As garotas já ouviram falar sobre Dungeon Stampedes e o caos que podem causar, destruindo cidades como fogo selvagem. E se monstros tão fortes quanto os Ar já estão aparecendo, eles não têm muito tempo. Benvood pretende investigar o assunto a fundo para garantir a segurança das pessoas, mas antes disso, ele pede desculpas sinceras às garotas por colocá-las em tanto perigo. As garotas dizem que ele não precisa se desculpar, já que todas saíram vivas da situação, embora, se não fosse por Yuka, elas teriam perecido. Mesmo assim, embora Yuka tenha feito a maior parte do trabalho pesado, a transmissão ao vivo provou que as garotas são lutadoras capazes. Como recompensa por terem se saído tão bem contra os Arag, Benvood pretende promover todas a Rank C, embora a promoção dependa da assistência de Yuka, já que ele tem um rank superior. Yuka não entende do que Benvood está falando, pois ele acredita ser apenas Rank B, mas é então que Benvood informa que Yuka também está sendo promovido. Todos que assistiram à transmissão ao vivo viram o poderoso feitiço Prismatic Missile usado contra os Arnak, então é evidente que Yuka merece a promoção. A partir de hoje, ele será um aventureiro de Rank A. Depois disso, Yuka e as garotas descem para tomar uma bebida e se parabenizarem pelas promoções. Enquanto estão todos juntos, Yuka pega o saco de moedas que recebeu como recompensa pela missão e o entrega a Silk para contar. Silk abre o saco e fica chocada, pois nunca viu tantas moedas de ouro juntas antes. Yuka explica que, embora a missão originalmente fosse classificada em um nível inferior, devido à dificuldade enfrentada, acabou sendo tratada como uma missão de Rank B, o que resultou em um pagamento muito maior. Silk coloca todas as moedas na mesa para começar a contá-las, mas então percebe um pedaço de papel no fundo do saco com o nome de Yuka. Ela entrega o papel a ele, e Yuka descobre que é uma nota de Benvood pedindo desculpas por tudo que ele teve que passar. Há também uma moeda de platina como um pequeno bônus para Yuka. As moedas de platina são extremamente valiosas, então Yuka adiciona ao fundo do grupo. Depois que Silk termina de contar tudo, ela anuncia que agora eles têm dinheiro suficiente para comprar uma casa. Maria fica tão animada com a notícia que acaba pulando de alegria e acidentalmente derruba as moedas. Ela fica feliz por terem atingido sua meta financeira, mas também um pouco culpada, já que a única razão pela qual conseguiram tanto dinheiro foi por causa de Yuka. Embora isso seja verdade, Yuka diz a Silk que ela não precisa pensar dessa forma, já que todos contribuíram para o sucesso. Clover entende que é natural para um líder fazer o que for necessário para ajudar o grupo. Por isso, mesmo que Yuka tenha desempenhado um papel importante para ganhar esse dinheiro, ele ainda pertence a todos. O grupo continua celebrando até tarde da noite. Em determinado momento, Tren pergunta a Yuka se ele tem um sonho que gostaria de realizar. Yuka fica surpreso com a pergunta e questiona se há um motivo específico para ela estar perguntando isso. Tren explica que eles acabaram de atingir o objetivo de comprar uma casa graças a Yuka, então ela quer saber qual é o sonho dele para que possam ajudá-lo a realizá-lo. Diante da pergunta, Yuka revela que seu sonho é conquistar os andares mais profundos da masmorra conhecida como escuridão acromática. Assim que as garotas ouvem isso, quase engasgam de surpresa, pois essa masmorra é literalmente a mais perigosa que existe. Ela possui até mesmo um portão do abismo, um artefato conhecido por ser um portal direto para o submundo. Yuka diz que é exatamente por causa do portão do abismo que ele quer conquistar a escuridão acromática. Tren então pergunta se ele pretende atravessar o portão caso o alcance, mas Yuka explica que seu objetivo é apenas ver como é a borda do mundo. Um tio dele tentou explorar essa masmorra no passado e alcançar o portão, mas não conseguiu. Mesmo assim, Yuka cresceu ouvindo essa história tantas vezes que decidiu que queria tentar por si mesmo, embora saiba que isso provavelmente nunca acontecerá. Marina gosta da ideia do sonho de Yuka e sugere que todos deveriam ir à escuridão acromática para tentar realizar o sonho dele.
Yuka, no entanto, explica que não é tão simples, pois essa masmorra é tão perigosa que só se pode entrar com permissão do governo, além de ser necessário pertencer a um grupo de rank A. Apesar disso, Ren acha que seria uma boa ideia e propõe que esse seja o próximo grande objetivo do grupo. Todos concordam e prometem trabalhar duro para tornar o sonho de Yuka realidade, mesmo sabendo que não será algo para o futuro próximo. Com o passar dos dias, as transmissões de Clover vão ganhando cada vez mais popularidade. Atualmente, eles estão transmitindo uma batalha contra uma mão morta-viva. Graças ao trabalho em equipe impecável, conseguem derrotá-la com um feitiço de raio de Ren em um pergaminho de rocha usado por Yuka. A transmissão termina, e eles acenam para os fãs. Todos na guilda adoram Clover, exceto os membros do grupo Thunderpeak, que odeiam o quão popular Yuka se tornou. Bell acredita que Yuka só parece impressionante porque está em um time de novatos, mas Simon ouviu que Yuka foi recentemente promovido ao rank A, o que sugere que ele realmente é habilidoso. No entanto, a popularidade de Yuka não é o maior problema do Thunderpeak no momento. Eles têm falhado em várias missões recentemente, e Simon acha que é porque todas as pessoas novas que contratam acabam sendo inúteis. De fato, ninguém parece durar mais de um dia no grupo. Mas, claro, isso não pode significar que há algo errado com a equipe, certo? Enquanto isso, Simon pergunta por que Jamie não está presente, e Camila explica que ela não estava no clima para beber. Simon fica irritado, pois desde a missão em que Jamie foi atacada por um lobo, ela tem desacelerado a equipe constantemente. Quanto a Jamie, ela se trancou no quarto e tem assistido aos vídeos das transmissões de Yuka repetidamente por horas. Os outros membros do Thunderpeak começam a perceber que talvez Yuka tenha sido mais útil do que imaginavam. Assim, considerando que Yuka saiu do grupo por causa do baixo pagamento, eles pensam em aumentar sua parte nos lucros. E, como Jamie não tem contribuído muito ultimamente, eles poderiam cortar parte do pagamento dela para compensar. Poucas horas depois, Yuka e os outros retornam à guilda para relatar o sucesso da missão. Porém, ao chegarem à entrada, encontram Simon esperando por Yuka. Ver Simon novamente deixa Yuka um pouco irritado, então ele pede às garotas que entrem sem ele e pergunta a Simon o que ele quer. Simon vai direto ao ponto e diz que está oferecendo a Yuka a honra de voltar para o Thunderpeak. Yuka não acredita no que acabou de ouvir, mas Simon tenta manipulá-lo, lembrando de que o sonho de alcançar o portão do abismo só pode se tornar realidade se ele fizer parte de um grupo de rank A, como o Thunderpeak. Além disso, desde que Yuka deixou o grupo, o Thunderpeak tem tido dificuldades para completar missões. Simon insiste que é responsabilidade de Yuka voltar e consertar as coisas. Yuka ouve tudo o que Simon tem a dizer, mas isso não muda nada. Embora Yuka e Simon tenham sido amigos de infância, isso não significa nada depois de todo o desrespeito que Simon demonstrou. Yuka deixa claro que nunca mais quer ter qualquer relação com ele. Em seguida, ele entra na guilda, deixando Simon lidar com as consequências de suas ações. Enquanto isso, Bill, que estava observando tudo de longe, parece estar tendo uma ideia sinistra. Dentro da guilda, Yuka se reúne com as garotas, que perguntam o que aconteceu com o homem do lado de fora. Yuka explica que aquele era Simon, o líder de seu antigo grupo. Assim que Marina ouve isso, ela fica preocupada, achando que Yuka poderia acabar reconsiderando e voltando ao Thunderpeak. Mas, como Yuka já havia afirmado antes, nada no mundo faria voltar para aquele grupo. Com isso resolvido, eles ainda precisam relatar o sucesso da missão na recepção da guilda. Após concluírem o relatório, planejam comemorar com bebidas. Conta para partir, mas Yuka pede que ela se sente primeiro e ao menos ouça sobre o que se trata a missão. Ele explica que seu grupo foi solicitado especificamente pela IART. As garotas ficam surpresas, pois a IART é a oficina mais renomada do país. Na verdade, até mesmo o Arcode só foi feito pela IART, então é uma honra serem escolhidas por eles. No entanto, elas ainda se perguntam por que a IART escolheria o grupo Clover. Yuka explica que a IART está lançando uma nova linha de equipamentos femininos que são tanto estilosos quanto seguros. Basicamente, eles querem que Marina, Silk e Ren conquistem uma masmorra usando os novos trajes para promover a marca. Marina mal pode acreditar que realmente vão se tornar garotas propaganda de uma marca tão grande, mas Silk e Ren já estão arrumando o cabelo para a missão. É um ótimo negócio, já que serão pagas para conquistar a masmorra e ainda poderão ficar com a armadura depois. Assim, elas dizem a Yuka que aceitarão a oferta e o grupo parte para a masmorra de ferro. Quando o dia da missão finalmente chega, Yuka se encontra com as garotas dentro da masmorra, e elas já trocaram para o novo equipamento da IART. Yuka comenta que todas estão muito fofas, e além de bonitas, as armaduras são realmente funcionais, então ele acha que combinam com elas. No entanto, por alguma razão, Ren parece estar chateada com ele, e ele não sabe o motivo.
O grupo entra na masmorra e, enquanto avançam, Yuka explica que essa masmorra é relativamente antiga e tem apenas 4 andares, mas no fundo há uma entrada para uma segunda masmorra, que é o verdadeiro objetivo da missão. Para chegar à entrada principal da segunda masmorra, eles terão que descer uma escada, mas essa escada é extremamente longa. Marina pergunta se não podem simplesmente descer pelo meio com uma corda para economizar tempo. Yuka responde que, normalmente, ela estaria certa e que pessoas já tentaram isso no passado, mas essa masmorra possui um campo de distorção que impede qualquer um de ir por um caminho que não seja o designado. Ele alerta para tomarem cuidado para não ficarem presos no campo, mas então percebe que Ren ainda parece irritada. Então, ele pergunta se fez algo errado. Ren não diz nada, mas as outras sabem o motivo de sua irritação e pedem que Yuka olhe com mais atenção para o traje dela. Yuka observa Ren, tentando ver se deixou algo passar, e é então que percebe que ela trocou a cor do laço de vermelho para azul. Ren estava chateada porque ele não havia elogiado a mudança, então Yuka diz que ficou bonito nela, e ela imediatamente se sente melhor. Eles então descem para o segundo andar e, graças à sua lanterna, Yuka avista uma armadilha à frente. Ele pede para as garotas recuarem enquanto ele cuida da situação. Yuka pega um bastão longo e o usa para tocar a armadilha, fazendo com que dezenas de lanças surjam do chão, das paredes e do teto. Seria uma maneira nada agradável de morrer, mas como ele já a ativou, agora deve estar seguro para seguirem em frente. Eles precisam se espremer entre as lanças, então, enquanto caminham, Yuka pergunta se alguém está tendo dificuldades. Felizmente, como a nova armadura delas é bem ajustada ao corpo, elas conseguem passar sem problemas. Depois de avançarem mais um pouco pelo corredor, Yuka sente algo adiante e avisa as garotas para se prepararem para a batalha. O grupo se depara com um grupo de orcs, e, no instante em que Silk os vê, anos de ódio geracional voltam à sua mente. Yuka sabe que orcs são os inimigos naturais dos elfos, mas pede que Silk mantenha calma para não cometer erros. Yuka planeja atingi-los primeiro, a magia poderosa será usada, depois Marina atacará com sua espada, e Silk fornecerá suporte pela retaguarda. Agora que todos conhecem o plano, Yuka lança seus feitiços de encantamento, e Ren começa a conjurar uma bola de fogo. Assim que termina, ela a dispara contra os orcs, incendiando-os. Yuka então se junta ao ataque com uma explosão de rochas. Enquanto os orcs tentam desviar das pedras, Silk acerta um deles no pescoço, e outro é esmagado, restando apenas 2. Marina avança, e quando os últimos 2 orcs investem, Yuka lança feitiços de paralisia e lentidão sobre eles, permitindo que Marina corte um ao meio com um golpe certeiro, enquanto o outro é atingido no pescoço por uma flecha de Silk. Marina então finaliza o último golpeando sua cabeça, partindo-a ao meio. Agora que a batalha acabou, Yuka se aproxima dos corpos dos orcs para coletar as pedras mágicas e pergunta a Silk se ela já se acalmou. Silk pede desculpas por sua explosão de raiva, mas admite que sempre sente ódio ao ver um orc. Yuka compreende que ela não consegue controlar sua reação, pois isso faz parte da natureza dos elfos. Nesse momento, Nina se aproxima de Yuka e diz que encontrou algo estranho em um dos corpos dos orcs. Ela lhe entrega o item e, após inspecioná-lo, Yuka percebe que se trata de um pergaminho de revelação. Esse artefato pode revelar habilidades ocultas em quem o usa. É estranho que um orc de baixo nível tenha algo assim, mas, devido ao seu estado danificado, não tem muito valor. No entanto, seria um desperdício vendê-lo. Yuka então diz que irá consertá-lo para que uma das garotas possa usá-lo. Silk pergunta o que acontece quando alguém usa o pergaminho, e Yuka explica que ele desbloqueia um talento oculto. Por exemplo, pode conceder uma segunda profissão ou talvez uma nova habilidade. Se o pergaminho de revelação realmente fizer isso, Ren e Silk sugerem que Marina o use quando for consertado, já que ela só tem uma profissão no momento. Marina hesita, pois espadachins místicos são raros, e ela não tem certeza se tem potencial para se tornar um. Ainda assim, Yuka acha que vale a pena tentar, pois, mesmo que ela não obtenha uma segunda profissão, pode acabar descobrindo alguma habilidade oculta. Nesse momento, um baú surge como recompensa pela vitória sobre os orcs. Após abri-lo, o grupo continua caminhando até chegar à sala de descanso entre os andares. A recompensa do baú era uma bolsa mágica, deixando Ren radiante de felicidade, já que todos concordaram que ela poderia ficar com o item. Afinal, bolsas mágicas são mais úteis para aqueles que desempenham funções de suporte. Yuka pensa que, se encontrarem outra, o ideal seria que Silk ficasse com ela para armazenar mais flechas. Depois do descanso, todos se levantam, mas, antes de prosseguirem, Yuka quer revisar as perdas e ganhos da equipe. Ele usou um de seus pergaminhos, mas seus níveis de mana ainda estão razoáveis. Marina se sente perfeitamente bem. Silk usou 5 flechas contra os orcs, mas ainda tem 20 sobrando.
Quanto a Ren, ela está pronta para continuar. Como todos ainda estão em boas condições, eles descem para o terceiro andar. Yuka alerta a equipe para permanecer atenta, pois, embora esse andar não tenha um chefe, eles precisam estar preparados para possíveis ataques. No passado, havia uma porta que levava ao calabouço principal, a cidade abandonada, mas, há cerca de 10 anos, essa porta simplesmente desapareceu, permitindo que qualquer um entrasse livremente. Disse que, antigamente, a entrada era protegida por vários perseguidores das sombras, e pelo que Yuka sabe, essas criaturas supostamente parecem manequins negros sólidos com olhos brilhantes. Mas não eram vistos há anos, então não havia razão para que se deparassem com um ali. No entanto, um manequim negro com olhos brilhantes os observava de forma ameaçadora do terceiro andar. Marina perguntou se deveriam se preocupar com aquilo. Aquele ser era definitivamente um Shadow Stalker, e Yuka achou inacreditável que estivessem realmente vendo um ali. Ele se certificou de que o gravador capturasse uma boa imagem da criatura. O Shadow Stalker parecia assustador, mas, por enquanto, eles não precisavam se preocupar, já que ele estava no terceiro andar e não poderia atravessar o campo de distorção. No entanto, a criatura saltou e atravessou o campo como se fosse nada, o que significava que estavam em perigo. Uka ordenou que todos se preparassem para lutar e puxou um pergaminho de multi-encantamento para fortalecer as garotas o máximo possível. Mas, mesmo com todos os encantamentos, quando Shadow Stalker lançou seu primeiro ataque, derrubou Marina com um único golpe. Ren correu até Marina para curá-la, enquanto Sil dava cobertura. Yuka ainda não conseguia acreditar que o monstro conseguiu destruir sua barreira multi-encantada com tanta facilidade. Quando Shadow se preparou para outro ataque, Yuka avançou e conjurou uma barreira protetora sobre si mesmo, mas o golpe do Shadow a despedaçou com facilidade. Então, ele concluiu que os ataques da criatura deviam ser feitos especificamente para destruir barreiras. Com isso, mudou de estratégia e lançou um feitiço de Blink Shadow sobre si mesmo, permitindo que evitasse os ataques completamente e tentasse se aproximar para abatê-lo. No entanto, antes que pudesse atacar, o Shadow se virou e atingiu Yuka com uma maldição de magia negra que o deixou imobilizado, o que significava que talvez não houvesse mesmo como derrotá-lo. O Shadow então lançou outra maldição, mas Zen conseguiu bloqueá-la com um escudo sagrado, enquanto Sil contra-atacava com suas vinhas de Dríade. Enquanto a criatura estava ocupada, Ren tentou curar Yuka como fez com Marina, mas, para seu horror, percebeu que ele não estava respirando. Ao mesmo tempo, o Shadow cortou as costas de Sil, e Marina tentou afugentá-lo, mas ele era rápido demais para que ela o atingisse. Ren então decidiu usar um feitiço de ampla área para derrubá-lo. Ela lançou chuva de gelo e mirou no Shadow, mas ele desapareceu e reapareceu atrás delas, golpeando Marina e Ren nas costas. Agora, todas estavam gravemente feridas, mas o Shadow ainda não tinha sido derrotado. Ele então conjurou dezenas de canhões de eclipse e os disparou diretamente contra as garotas. Aquele poderia ter sido o fim delas, mas, no último segundo, Yuka reapareceu e conjurou um escudo de luz sobre o grupo. Ele cobriu o chão com milhares de armadilhas para impedir a fuga do Shadow e começou a lançar todos os feitiços de enfraquecimento possíveis para debilitá-lo, ao mesmo tempo em que fortalecia e curava as garotas. Agora que elas estavam em condições de lutar novamente, Sil envolveu o Shadow com suas vinhas, dando tempo para que Ren lançasse seu feitiço contra mortos-vivos e erradicasse a criatura. A batalha finalmente acabou, e Marina ficou tão aliviada por Yuka estar vivo que o abraçou com força. No entanto, Yuka reclamou que o abraço dela estava o deixando perigosamente perto de morrer novamente. Assim que Marina o soltou, ele agradeceu, pois, se ela não tivesse avistado o Shadow Stalker quando fez, eles teriam sido pegos de surpresa, o que seria uma sentença de morte garantida. Em seguida, ele perguntou a Ren o que ela achava do Shadow. Ren respondeu que ele era um morto-vivo, mas sua mana estava em desordem, o que fazia parecer que sua existência nem deveria ser possível. O fato de a criatura ter conseguido atravessar o campo de distorção provavelmente significava que era resultado de um transbordamento de masmorra. Então, Ren perguntou a Yuka o que eles deveriam fazer. Como já estavam no andar mais baixo, ele sugeriu que terminassem a missão antes de voltar. Marina perguntou se deveriam avisar a todos sobre o Shadow Stalker por meio de uma transmissão, mas Yuka preferiu não fazê-lo, já que estavam usando equipamentos inéditos da Terra, e ele não queria mostrá-los ao público sem permissão da Sente. Em vez disso, ele sugeriu que terminassem a missão rapidamente para sair dali o quanto antes. Assim, continuaram avançando pelo corredor até encontrarem a porta que levava à cidade abandonada. Segundo as lendas, pessoas viveram ali no passado. No entanto, a missão deles exigia apenas que chegassem ao portão, sem necessidade de entrar. Assim que tocaram no portão, deram meia volta e retornaram à superfície. Após voltarem, Yuka fez seu relatório à guilda.
Quando terminou, encontrou as garotas que o esperavam do lado de fora. Sil perguntou como foi, e Yuka respondeu que entregou a filmagem que gravaram e informou a guilda sobre o Shadow Stalker. Provavelmente, a guilda chamaria todos para uma entrevista mais tarde. Diante disso, Yuka sugeriu que tirassem 2 dias de folga e ficassem em Kualto. Marina gostou da ideia e perguntou a Yuka se ele gostaria de sair em um encontro com todas elas. Como não conhecia bem a cidade, esperava que Yuka as guiasse. Além disso, Ren queria ver todos os artefatos que a cidade tinha a oferecer. Yuka não viu motivo para recusar, então concordou em sair com elas. Do outro lado, o antigo grupo de Yuka, Thunderpeak, está tendo dificuldades desde que ele saiu. Eles reclamam de ter que comer comida seca, já que, quando Yuka estava com eles, podiam comer algo novo a cada vez graças ao seu pote mágico. Além disso, não estão cooperando bem entre si, deixando tarefas importantes para a curandeira e a maga. Para piorar, a maga está sendo tratada como uma garota de recados, e todos dizem para ela aprender habilidades úteis, pois é fraca demais e não contribui muito para as lutas. Ela inicia uma transmissão ao vivo antes de seu grupo entrar na masmorra, mas, dentro de poucas horas, retornam ao guilda após falhar na missão. A recepcionista sorri ao dizer que eles têm falhado bastante ultimamente e que, se isso continuar, poderão ser rebaixados. Isso enfurece Simon, mas a recepcionista se mantém firme e sugere que ele aceite missões mais fáceis para preservar a reputação do grupo. Depois disso, começam a beber e comer, enquanto a maga, Jamie, se senta em uma mesa separada. O grande guerreiro fica furioso por a recepcionista ter mencionado o rebaixamento, mas Simon admite que ela estava certa, pois não conseguem lidar com missões de alto nível apenas com os 4. A curandeira sugere que ele encontre outro membro para o grupo, já que essa é sua responsabilidade como líder. Os 3 rapidamente chegam à conclusão de que precisam trazer Yuka de volta ao grupo a qualquer custo, mas não sabem como convencê-lo. Simon, sendo amigo de infância de Yuka, sabe que ele não voltará tão facilmente. Se quiserem chamar sua atenção, precisam de algo que o convença. Ele afirma que a única forma de despertar o interesse de Yuka é desafiando a masmorra da escuridão infinita, pois esse sempre foi seu objetivo. Simon sugere que façam uma missão conjunta com outros grupos para atrair Yuka, e que basta fingirem estar levando isso a sério, pois ele não conseguirá pensar direito ao ouvir a oferta de se juntar a eles. O guerreiro e a curandeira concordam com ele, mas Jamie fica decepcionada com o quão baixo seu grupo caiu. Por outro lado, Yuka e suas companheiras retornam à cidade após completarem com sucesso uma missão. Enquanto passeiam pelo mercado, todos reconhecem as garotas porque apareceram em um vídeo promocional da famosa marca de armaduras, Earthis. No entanto, alguns homens ficam com inveja deles. De qualquer forma, estão em busca de uma casa para alugar para o grupo. O corretor os leva primeiro a uma casa nos subúrbios, mas Yuka recusa, pois não parece segura para as mulheres. Em seguida, o agente mostra outra casa, que todos consideram melhor que a anterior. Yuka pede para o corretor mantê-la reservada enquanto eles decidem, e ele menciona que ainda tem uma última opção para mostrar. Quando se aproximam da terceira casa, Yuka fica nervoso, pois a base do grupo Thunderpeak fica naquela região. Ao ouvir isso, todas as garotas decidem que nem precisam ver a terceira propriedade, pois não querem um bando daqueles como vizinhos. Assim, compram a segunda casa e logo transferem seus pertences para lá. Yuka pergunta às garotas se já escolheram seus quartos, pois precisam organizar suas coisas rapidamente. Elas respondem que estavam justamente pensando nisso. Silk pergunta a Yuka qual quarto ele quer, e ele fica confuso, pois não havia planejado ficar com elas. Ele tenta dizer que não é uma boa ideia porque, afinal, ele é um homem, mas as garotas riem disso. Inel fica desconfortável só de pensar em dividir uma casa com 3 garotas. Marina lhe diz que está à base do grupo deles, então todos devem ficar juntos e que ninguém se importaria se ele acidentalmente entrasse enquanto elas estão tomando banho ou ficando presas na máquina de lavar. Yuka diz que não tem nenhum desejo de vê-las nuas e pede que mantenham suas portas sempre trancadas, pois não deveriam confiar em nenhum homem, nem mesmo nele. Com isso, eles se instalam em sua nova casa, e Yuka até compra uma televisão OLED de 64 polegadas para que possam assistir seus vídeos gravados em 4K. As garotas o agradecem pelo presente e fazem um brinde para celebrar a compra de sua própria base. Enquanto começam a beber, o olhar de Ren fica fixo na TV. Quando Yuka olha para a tela, vê seu antigo grupo declarando que irá explorar a masmorra da escuridão infinita. Outros grupos de alto nível irão acompanhá-los na missão para investigar a masmorra, e até mesmo o reino deu permissão para que entrem. Yuka fica surpreso ao ouvir isso, e suas garotas tentam confortá-lo. Ele diz a elas que não sente nenhuma fomo, pois a masmorra continuará lá mesmo após essa missão.
Ele afirma que deseja explorar o andar mais profundo da masmorra e alcançar o portão do abismo, mas agora quer fazer isso com suas garotas. Ele lhes diz que não precisam se preocupar com nada, pois um dia chegarão até a masmorra e farão uma transmissão ao vivo de sua maior aventura. Enquanto continuam comendo e bebendo, uma carta desliza por baixo da porta. Yuka percebe que é da guilda. Ele vai até lá imediatamente e a recepcionista lhe entrega uma carta de convite do grupo Thunderpeak, que deseja que ele se junte a eles para a exploração da masmorra da escuridão infinita. Eles prometem torná-lo um membro permanente após a missão, mas Yuka não quer nada com eles e pede à recepcionista que rejeite o convite em seu nome. Depois disso, Yuka e Irene vão fazer compras, mas Simon os encontra no mercado. Ele está furioso porque Yuka recusou o convite para se juntar ao grupo e pergunta se ele se esqueceu de seu sonho de explorar a masmorra. Yuka permanece calmo e diz que está orgulhoso de seu antigo grupo por assumir o desafio da masmorra mais difícil, desejando-lhes o melhor. Simon perde a paciência e diz que o plano deles precisa que ele esteja no grupo, mas Yuka recusa novamente. Simon tenta intimidá-lo, gritando, mas Yuka manda usar o cérebro pela primeira vez. Ele lembra Simon que enviar um pedido para alguém que já está em um grupo é considerado falta de educação e que ele tem o direito de recusar qualquer convite. O cavaleiro culpa Yuka por tudo que o grupo passou desde que ele saiu, mas isso foi a gota d'água. Yuka não aguenta mais e diz que sair do grupo foi a melhor decisão que já tomou. Ele começa a gritar com Simon, lembrando de que jogava todas as tarefas que não envolviam luta sobre ele. Diz que o grupo tinha uma vida fácil porque ele cuidava de todo o trabalho importante, mas nunca valorizaram sua contribuição. Simon fica surpreso com sua fúria, mas então Ren segura a mão de Yuka, acalmando-o. Simon tenta convencer Yuka a voltar, prometendo que desta vez seria diferente, mas Yuka responde que já é tarde demais. Ele diz que vai continuar com seu grupo, Clover, e que o que acontecer com Thunderpeak não é problema dele. Yuka se afasta segurando a mão de Ren, enquanto Simon o amaldiçoa, dizendo que eles conseguirão lidar com a situação mesmo sem ele. 2 semanas depois, Yuka é convocado pelo mestre da guilda, que lhe informa sobre as anomalias nas masmorras por toda a região, um claro sinal de que uma investida de monstros está para acontecer. O mestre da guilda diz que até mesmo os estudiosos reais chegaram à mesma conclusão, e que a permissão para investigar a masmorra da escuridão infinita foi concedida por esse motivo. Yuka percebe que a situação é mais séria do que imaginava, e então o mestre da guilda lhe oferece uma missão, investigar a masmorra da escuridão infinita. Yuka recusa imediatamente, dizendo que é muito perigoso. Ele argumenta que Thunderpeak e outras equipes de rank são fortes o suficiente para cuidar disso sozinhas, mas o mestre da guilda informa que 2 dessas equipes, incluindo Thunderpeak, desistiram. O velho então entrega a Yuka um relatório sobre o único registro conhecido da masmorra da escuridão infinita, lembrando de seu sonho de alcançar o fundo da masmorra. Ele afirma que precisam de alguém tão habilidoso e engenhoso quanto Yuka para liderar essa investigação. Como incentivo, o mestre da guilda lhe dá um pergaminho de saída, um item extremamente raro que permite que alguém escape da masmorra instantaneamente. Yuka pergunta por que ele está tão insistente para que ele aceite a missão, e o mestre da guilda responde que ele é a única pessoa em quem pode confiar. Nesse momento, a recepcionista chega e entrega a Yuka uma carta oficial do rei, formalizando a missão. Ele percebe que agora será difícil recusar e diz ao mestre da guilda que discutirá com seu grupo antes de dar uma resposta final. Ao voltar para casa, Yuka explica tudo para as garotas e diz que deveriam recusar a missão, pois é muito perigosa e eles não estão preparados. No entanto, elas acreditam que, com os equipamentos mais modernos e um pouco de sorte, podem conseguir investigar a masmorra. Yuka ainda não está convencido, pois tem medo de perdê-las. Ren o abraça e pede para que ele confie mais nelas. As outras garotas também o incentivam a deixar de hesitar e perseguir seus sonhos livremente, pois querem crescer no mundo dos aventureiros ao lado dele. As palavras delas dão confiança a Yuka, e ele vai até o escritório do mestre da guilda com as garotas para aceitar a missão. Ele menciona que podem precisar de outro membro para a função de batedor, e o mestre da guilda diz que já providenciou isso. Nesse momento, a recepcionista entra acompanhada de uma gata garota nervosa, que se apresenta como Nen. Ela diz que é especializada em ninjutsu e deseja se juntar ao grupo para essa missão. Como a equipe está pronta, Benvuod e Meros conduzem até o porão da guilda, onde a entrada para a masmorra cromática está escondida. Sil fica surpresa, pois nunca esperou que a entrada da masmorra estivesse logo abaixo da guilda. Mamar explica que a guilda dos aventureiros foi construída sobre a masmorra cromática como uma medida protetiva para selar sua entrada. No entanto, antes que Yuka e os outros entrem, Benvuod tem algo importante para informá-los. O outro grupo de aventureiros de rank A, que deveria participar da investigação, desistiu no último minuto. Isso significa que apenas o grupo Thunderpeak está dentro da masmorra no momento.
Ele sabe como Yuka se sente em relação ao Thunder Peak, então achou melhor avisá-lo, pois eles podem acabar se encontrando. Além disso, a guilda está investigando o Thunder Peak por fraude, já que há alegações de que Simon está desviando os fundos destinados à missão. De qualquer forma, ele apenas pede que Yuka tente manter as coisas amigáveis caso se depare com eles, pois não podem permitir que aventureiros lutem entre si dentro da masmorra. Com isso, o portão da masmorra é aberto, e o grupo se prepara para iniciar sua investigação. Antes de entrarem, Benvood os lembra de que sua missão é apenas explorar, então não precisam ir atrás de monstros ou tentar limpar a masmorra. Yuka e os outros confirmam que entenderam e iniciam sua transmissão ao vivo, cumprimentando os espectadores. Yuka anuncia que o grupo Clover está entrando na masmorra cromática pela primeira vez e que irão transmitir cada segundo da exploração. Como Men é a batedora do grupo, Yuka lhe entrega uma lanterna e um artefato bússola para guiá-los, o que facilita bastante seu trabalho. Ela informa ao grupo que não há monstros à vista e que a bússola está indicando uma direção específica. Em seguida, ela veste um manto de invisibilidade e corre à frente para investigar. Enquanto Men está ausente, Sil pergunta a Yuka como ele se sente finalmente explorando a masmorra cromática. No entanto, para ser honesto, ele não está tão empolgado quanto imaginava. Ainda assim, a missão está apenas começando, então Marina acredita que será mais divertida depois. Por outro lado, Sil está realmente animada por estar ali. Inicialmente, tornou-se aventureira apenas pelo dinheiro, mas depois de ouvir Yuka falar sobre seu sonho, ficou fascinada com a ideia de se aventurar para realizá-lo. Pouco depois, Men retorna e confirma a rota que devem seguir, mas avisa que há algo muito estranho. O caminho que encontrou passa por uma porta flutuando no meio de uma floresta. Yuka e os outros atravessam a porta e avançam mais fundo na masmorra. Enquanto caminham, Yuka menciona que ouviu falar que o Thunder Peak entrou na masmorra há 2 semanas e está atualmente no 8º andar. Isso significa que, por enquanto, há pouca chance de se encontrarem. Yuka lembra as garotas que seu objetivo é apenas investigar se há algo incomum na masmorra, não limpá-la, então o melhor seria evitar batalhas sempre que possível. No entanto, logo encontram o caminho bloqueado por um estranho monstro-peixe e não há como contorná-lo. Parece que terão que lutar, afinal. Yuka nunca viu uma criatura como essa antes, então decide não correr riscos e começa a formular uma estratégia de ataque. Ele pede para Ren preparar um feitiço de fogo compacto e orienta Sil a mirar flechas na cabeça do monstro. Quanto a Marina, ele quer que ela use a besta. Normalmente, Marina luta com uma espada, mas Yuka deseja eliminar o monstro o mais rápido possível, e a besta é a melhor opção. Marina fica um pouco desapontada, já que esperava usar sua espada depois de conseguir um novo emprego como samurai, mas uma besta também é legal. Agora que todos estão claros sobre o plano, Yuka dá tudo de si e começa a lançar seu feitiço de míssil prismático. Assim que o monstro começa a investir contra eles, ele dispara seu feitiço, seguido por um virote de besta de Marina, criando um buraco no peito da criatura. Em seguida, Ren lança seu feitiço de chamas diretamente no buraco, fazendo com que o monstro queime de dentro para fora, e Silk finaliza com algumas flechas na cabeça. Nan fica impressionada com a rapidez com que conseguiram derrotar o monstro. Agora que ele foi eliminado, a equipe pode seguir para a sala segura. Assim que chegam lá, Yuka sugere que façam uma pausa e encerra a transmissão. Ele então pede que todos relatem suas perdas, mas, além das flechas usadas contra o monstro afiado, todos ainda estão totalmente equipados. Yuka fica satisfeito ao saber que todos estão em boas condições, restando apenas mais uma coisa para lidar, o baú do tesouro. Eles obviamente vão abri-lo, mas Yuka debate se deveriam transmitir isso ou não. Silk aponta que, caso haja um saque valioso dentro do baú, algumas pessoas podem ficar chateadas ao ver um grupo de rank se obtendo algo tão bom. Ela faz um bom ponto, então Yuka decide que eles devem abrir o baú fora da câmera e dá permissão para Nan arrombar a fechadura. Ela segue as instruções, enquanto trabalha na fechadura, percebe que há uma armadilha embutida, mas isso não é um problema, já que sua habilidade é suficiente para evitá-la. Nan finalmente abre o baú, e todos ficam surpresos ao ver que está cheio de lindas joias. Yuka então diz a Silk para segurar as joias e o ouro por enquanto. Ela começa a guardá-los em sua bolsa mágica e, assim que termina, Yuka dá uma olhada dentro do baú para ver se há algum artefato. Ele não entende por que deixaram algumas joias no baú, mas encontra um anel que parece promissor, assim como um objeto cúbico estranho. Ele fica confuso, pois sua avaliação não fornece nenhuma informação sobre esse artefato, mas isso se deve ao fato de que o objeto ainda não possui atributos. Parece interessante, então Yuka pretende relatar sua existência a Benvood antes de tentar usá-lo. Quanto ao anel, ele acha que seria ótimo para Ren,
já que é um artefato que mantém seu usuário calmo, e claramente já está funcionando, pois ela só ficou levemente nervosa quando Yuka se ajoelhou e colocou o anel em seu dedo. Eles continuam avançando pela masmorra e, pouco depois, Nan consegue localizar a escadaria para o segundo andar. Yuka elogia seu trabalho como batedora, mas Nan responde que é tudo graças ao artefato Bússola do Vento que ele lhe emprestou. Esse artefato permite que ela encontre a escadaria seguindo as correntes de ar dentro da masmorra. Yuka fica um pouco surpreso, pois pensava que todos usavam artefatos semelhantes para atravessar a masmorra, mas ele simplesmente tem tantos que isso parece normal para ele. Ao chegarem à sala segura do segundo andar, Yuka pede que todos relatem as coisas estranhas que notaram até agora. Silk menciona que o cenário parece ter mudado em alguns locais, além da estranha criatura com cabeça de tubarão. No entanto, o mais intrigante de tudo é o fato de terem encontrado um baú do tesouro na sala segura do primeiro andar. Isso não faz sentido para ele, já que baús normalmente só aparecem em andares mais profundos, e o valor dos itens dentro deles é diretamente proporcional ao perigo do andar. O fato de terem encontrado tantas joias junto com 2 artefatos valiosos não se encaixa. Tudo isso é mais do que motivo suficiente para justificar suspeitas e por precaução, eles provavelmente não deveriam se arriscar indo muito fundo por enquanto, então Yuka sugere que voltem por hoje. A missão foi um grande sucesso, pois conseguiram investigar bastante, encontraram artefatos interessantes e não sofreram nenhuma perda. No entanto, o bom humor de Yuka é arruinado quando ele acaba cruzando com o grupo Thunderpeak. Ele realmente esperava nunca mais ter que ver seus rostos, e pelo visto, eles não mudaram nem um pouco. Bell e Camila começam a repreendê-lo por ser ingrato, enquanto Jamie fica para trás, tentando não se envolver na birra dos colegas de equipe. Então, Simon se aproxima de Yuka e diz que, já que o grupo Clover está ali, ele será generoso e formará uma aliança com eles. Em seguida, exige que Yuka entregue todos os dados e os valiosos itens coletados durante sua expedição. Yuka não consegue acreditar na audácia de Simon em pensar que ele aceitaria algo assim. Belry sorri e aponta que o grupo de Yuka é de rank C, então é natural que se unam a um grupo de rank A, e Yuka deveria ser grato por essa oferta. A transmissão ao vivo ainda está acontecendo, então todos os espectadores de Yuka assistem à discussão entre ele e Simon, já percebendo que algo interessante está prestes a acontecer. Simon continua despejando suas bobagens e ainda exige que Yuka lhe dê todo o crédito por qualquer informação coletada. Yuka já está cansado de ouvir tanta estupidez, mas antes que possa responder, Sol se adianta e chama Simon de sem vergonha por tentar se aproveitar dos outros. No entanto, Simon, Bell e Camila são preconceituosos contra elfos negros e a insultam, chamando-a de seguidora imunda do Deus das Trevas e dizendo que uma selvagem como ela não tem o direito de falar na presença deles. Isso foi a gota d'água para Yuka. Eles podiam desrespeitá-lo o quanto quisessem, mas insultar um membro de sua preciosa família? Alguém iria morrer hoje. Simon tenta minimizar o racismo descarado dele e de seus companheiros, mas Yuka está mortalmente sério sobre sua ameaça. Ele diz que preferiria morrer a trabalhar com Simon novamente. Yuka não quer passar nem mais um segundo perto dele, então avisa ao grupo Clover que estão indo embora e se vira para sair, deixando os 3 narcisistas furiosos. Jamie está visivelmente desconfortável. E lembre-se, tudo isso foi capturado na transmissão ao vivo de Yuka. Ou seja, muitas pessoas acabaram de ver o grupo Thunderpeak agindo abertamente de forma racista, e é apenas uma questão de tempo até que sejam cancelados. 2 dias depois, Thunderpeak é convocado para uma reunião com Benvood. Ele informa que várias reclamações foram apresentadas contra o grupo nos últimos dias. Uma delas veio dos patrocinadores, acusando Thunderpeak de uso indevido dos fundos destinados à missão. 2 queixas de direitos civis foram feitas pelo Conselho dos Elfos e por Melia, por conta do racismo explícito contra Sol. Além disso, houve uma queixa formal da própria sede da guilda. Benvood pergunta se Simon tem algo a dizer em sua defesa, mas, infelizmente, o bom senso estava em falta quando Simon nasceu. Ele responde que não fez nada de errado. Na verdade, acredita que o grupo Clover é que estava errado por permitir que sua elfa selvagem e imunda ousasse falar com ele daquela maneira. Mas antes que Simon pudesse terminar sua frase, recebe um merecido soco no rosto. Benvood está furioso com a falta de remorso de Simon. Mas Simon ainda não entende por que Benvood está fazendo tanto alarde por causa de uma única elfa selvagem. Sem paciência, Benvood lança uma adaga perto do rosto de Simon para calá-lo. E, já que Simon claramente é burro demais para entender sozinho, Benvood começa a explicar, ponto por ponto, a realidade da situação para ele. Parece que Simone realmente não aprende a lição. Em vez de aceitar a responsabilidade pelos próprios atos, ele já está planejando vingança contra Yuka e Clover.
Essa atitude só vai piorar sua situação, especialmente com Benvuod já furioso com ele. A reviravolta de Clover recebendo o status provisório de Rank A é um grande golpe para Thunderpeak, que sempre se considerou superior. Com isso, Yuka e sua equipe agora têm ainda mais reconhecimento e credibilidade. Agora, com alguém misterioso oferecendo ajuda a Simone, fica claro que ele não vai desistir tão facilmente. Resta saber até onde ele está disposto a ir para recuperar sua posição, e o que Yuka fará para se proteger dessa ameaça. No dia seguinte, Marina se encontra com Yuka porque descobriu algo sobre aquele artefato bebê que eles encontraram. Ela sabe o que fazer, mas precisa da ajuda de Yuka para que funcione. Então, ela pede que ele o segure enquanto pensa nela. Quando ele faz isso, a caixa negra se transforma em uma espada samurai negra. Yuka fica impressionado, pois nem ele sabia que isso era possível. SOI pede a Marina para explicar como funciona, mas ela diz que é um segredo. Alguns dias depois, Benvuod se encontra com Clover, pois estão prestes a entrar novamente na escuridão acromática. Ele os lembra de que não precisam tentar realizar nada, já que as informações que trouxeram na primeira expedição foram mais do que suficientes. Yuka garante que serão cuidadosos, e se algo der errado, usará o pergaminho de saída para escapar imediatamente. Eles iniciam a transmissão ao vivo e informam aos espectadores que estão indo para sua segunda expedição na escuridão acromática. O objetivo é alcançar a escadaria do terceiro andar enquanto procuram por coisas estranhas. Até o momento, a expedição ocorre sem problemas, e o grupo chega à escadaria do primeiro andar sem dificuldades. No entanto, ao subirem para o segundo andar, encontram algo inesperado, um vasto campo aberto. As garotas acham difícil acreditar que ainda estão dentro de uma masmorra, pois conseguem ver claramente o céu. No entanto, Yuka lembra de registros sobre andares de masmorras que parecem áreas externas, então isso não é tão estranho. O que o preocupa é que esses andares costumam aparecer apenas por volta do 20º andar, mas eles estão no segundo. Algo não está normal. Yuka acredita que a configuração da masmorra deve ter mudado e gostaria de observar melhor os arredores, mas infelizmente não trouxe um telescópio. Felizmente, Ren conhece um feitiço de visão telescópica. Assim, Yuka a coloca sobre seus ombros para que ela possa dar uma olhada ao redor. No início, Ren não vê nada, mas logo avista uma pequena casa do outro lado do campo. Como é a única coisa visível na área, Yuka e os outros começam a se dirigir para lá. Enquanto caminham, Silk pergunta se é normal haver casas em uma masmorra. Yuka responde que ruínas são frequentemente encontradas, mas essa é a primeira vez que ele vê uma casa inteira, então não sabe o que esperar. O fato de haver um sol no céu só aumenta suas preocupações, pois se há um período diurno, significa que anoitecerá em algum momento, e seu instinto diz que eles não querem estar ali quando isso acontecer. O grupo logo chega à casa e, ao observá-la de perto, percebem que parece recém-construída. Isso levanta a questão: quem construiria uma casa dentro de uma masmorra? Nesse momento, uma senhora idosa sai da casa, dizendo que está feliz em receber visitantes. Ela os convida para entrar e tomar chá e torta. Yuka imediatamente fica em alerta. Não há como uma velha sobreviver sozinha dentro de uma masmorra. Ele pode não saber o que está acontecendo, mas sabe que não quer se envolver. Marina pergunta à senhora quem ela é e por que está ali, e a mulher diz que explicará, mas primeiro os convida a entrar e descansar um pouco. Yuka reconhece uma armadilha quando vê uma, então afirma que não vão chegar nem perto daquela casa. Ao perceber que Yuka não cairá em seu truque, a velha revela sua verdadeira forma. O céu de repente escurece e a casa começa a se expandir diante dos olhos deles. A velha agora se transforma em uma bela jovem e parece um pouco desapontada porque Yuka não entrou em sua casa. Ela também ficou impressionada por ele ter percebido instintivamente que era uma péssima ideia. Yuka não tinha certeza antes, mas agora sabe exatamente o que está acontecendo e com quem está lidando. Aquela mulher é Lady Persone, a deusa que reverte a vida e a morte. Persone fica ainda mais impressionada ao perceber que Yuka sabe sobre ela. No entanto, se ele sabe quem ela é, então também deve saber que não tem a menor chance de vencê-la. Sendo assim, ela decidirá tê-lo como sua diversão pelo resto da eternidade. Yuka sabe muito bem que não podem vencer uma luta contra Persone, mas conhece um truque que pode ajudá-los a sair vivos dessa situação. Ele se ajoelha sobre um dos joelhos e diz que gostaria de encontrar Persone novamente quando sua hora neste mundo chegar ao fim. Esse deve ter sido o código secreto, pois, de repente, Persone já não pretende mais capturá-los. No entanto, ela avisa a Yuka que não esquecerá sua promessa e lança uma maldição sobre ele. Letras negras aparecem repentinamente no rosto de Yuka, e ele sente uma dor intensa, mas não tem tempo para se preocupar com isso, pois todos precisam voltar imediatamente para a escadaria.
Ele lança encantamentos físicos em todos para que possam correr mais rápido, enquanto fogem, diz aos outros que a mulher de antes era Leia e Persone. Isso significa que aquele lugar deve ser a Terra da Morte, e, não importa o que aconteça, eles não podem deixar que a escuridão os alcance. Eles conseguem chegar à escadaria a tempo, mas passar tanto tempo na Terra da Morte drenou uma quantidade enorme da mana de Yuka, impossibilitando de usar qualquer magia de recuperação. As garotas então notam a marca em seu rosto e lhe entregam um espelho. Ele a reconhece como a marca de Persone. Ren gostaria de ajudá-lo a removê-la, mas não é forte o suficiente para isso. Portanto, Yuka precisará ir a um templo assim que voltarem para a cidade. Por ora, eles fazem uma pausa para comer e discutir o que acabou de acontecer. Yuka conta aos outros que já leu histórias sobre um aventureiro chamado Hazera, que certa vez vagou pelo campo GRY. Foi assim que ele soube da frase que fez Persone deixá-los partir, mas ele não tem certeza de como funcionou ou quais podem ser as consequências. Como os outros já devem ter imaginado, aquele era um reino completamente diferente, onde o ciclo da vida e da morte se repete eternamente sob o domínio de Leia e Persone. Yuka sempre se perguntou se um portal do abismo realmente conectava mundos diferentes, e agora ele tem sua resposta. Ele acredita que a masmorra cromática recria versões dos mundos aos quais está conectada. Mesmo assim, eles ainda estão apenas no segundo andar, então algo assim não deveria estar acontecendo ali. Yuka pensa por um momento e percebe que talvez eles não estejam no segundo andar, afinal. Ele se lembra de ter lido registros sobre o Vanguarda conquistando algo semelhante a esse andar uma vez, o que significa que, na verdade, este deve ser o 30º andar. Isso quer dizer que as escadarias estão os transportando para andares aleatórios da masmorra. Se os andares da masmorra realmente estão sendo pulados de alguma forma, não há como prever o que mais pode acontecer. Yuka acha que talvez seja uma boa ideia usar o pergaminho de saída para partirem imediatamente, mas Silk o impede, dizendo que sua mana ainda está drenada após o encontro com Persone. Usar o pergaminho agora colocaria uma carga muito grande sobre eles. As garotas sugerem que fiquem na sala segura por mais um tempo, pelo menos até que todos tenham se recuperado. Como é isso que elas querem, Yuka concorda. Todos adormecem, mas, quando Yuka abre os olhos, descobre-se amarrado, com Simone de pé sobre ele. Ele questiona por que, dentre todas as pessoas, Simone está ali. Simone, por sua vez, responde que simplesmente seguiu Yuka e os outros até aquele lugar. Yuka exige saber o que ele quer, mas Simone lhe diz para se acalmar, a menos que ele esteja bem com as garotas se machucando. Camila apenas lançou um feitiço do sono nelas por enquanto, então elas ainda estão bem. No entanto, elas recebem um colar de escrava de alguém que tem um grande rancor contra Yuka e, enquanto Ren estiver usando, será forçada a obedecer qualquer comando que Simon der, mesmo que seja para matar suas amigas. Yuka diz a Simon que, se ele seguir com isso, será marcado como um criminoso. Mas Simon já está prestes a ser exilado do reino, então ele não tem nada a perder. Dito isso, Simon afirma que está disposto a libertar as garotas, mas apenas se Yuka fizer algo para ele em troca. Ele pega um documento e ordena que Yuka o assine como prova de que reconhece que tudo ali escrito é verdade. O documento diz que todos os comentários racistas sobre os elfos foram iniciados por Yuka, que Clover Thunderpeak não fez nada de errado e que todo aquele conteúdo obsceno em seu computador era culpa de Yuka. Ele não pode acreditar no que está lendo e diz que nunca assinaria algo assim. Mas Simon ameaça usar o colar de escrava para forçar Ren a fazer algo muito inapropriado se Yuka se recusar. Sem escolha, Yuka é forçado a ceder. Simon, então, começa a espancar Yuka, descontando toda a raiva que acumulou desde que Yuka deixou o grupo. Deoro lembra para não matá-lo por acidente, já que Yuka precisa estar vivo para assinar o documento. Simon percebe que ele está certo, mas ainda quer fazer Yuka sofrer. Ele diz que vai ordenar que Ren mate Silk e forçar Yuka a assistir. Desesperado, Yuka implora para que ele não faça isso e diz que assinará o documento. Simon se aproxima, entregando uma pena para que ele assine. Ao fundo, Jamie observa tudo com um olhar de culpa, mas ela não escapará das consequências por ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Yuka está prestes a assinar quando, de repente, um forte terremoto sacode o local. Assim que o tremor passa, Simon manda Yuka assinar o documento de uma vez. Mas Yuka está preocupado, essa é uma sala segura, então se um terremoto chegou até ali, significa que a masmorra está se destabilizando. Simon acha que Yuka está apenas inventando desculpas para ganhar tempo, mas, segundos depois, o chão desaba sob seus pés. Simon, Deor e Camila caem em um abismo. O restante do chão também começa a ceder, então Yuka tenta acordar as garotas para que não morram na queda, mas elas ainda estão inconscientes.
Ele tenta pegar o pergaminho de saída para escapar da masmorra imediatamente, mas Simon deve ter roubado sua bolsa mágica enquanto ele estava desacordado, então ele não tem acesso a nenhum de seus artefatos. Logo, todo o chão desmorona, e Yuka e os outros caem para o que parece ser seu fim. No entanto, no meio da queda, Jamie lança um feitiço de queda suave, permitindo que todos eles aterrissassem em segurança, todos, exceto Simon, Camila e Belry, que se ferem gravemente, algo que merecem completamente. Simon grita com Jamie por ajudar Yuka em vez dele, mas há problemas maiores para enfrentar. Uma horda de orcs os cerca, e eles não têm para onde fugir. Jamie corre até o corpo de seu e recupera a bolsa mágica de Yuka, devolvendo-a a ele. Assim que Yuka tem sua bolsa de volta, ele pega o pergaminho de santuário e conjura uma barreira, enquanto Jamie desfaz o feitiço do sono que Camila lançou sobre as garotas. Assim que as garotas despertam, Henny assume a barreira para dar a Yuka tempo suficiente para usar o pergaminho de saída e tirar todos de lá, sim, até mesmo os Thunderpeak. Jamie pergunta se Yuka tem certeza, já que ele tem todo o direito de deixar ela e o resto da Thunderpeak para morrerem ali. Mas, mesmo que o que fizeram tenha sido cruel, Yuka não quer deixá-los morrer em uma masmorra. Infelizmente, Yuka subestimou o quão imprudente Simon pode ser, pois, enquanto Ren mantinha a barreira, ele decide tomá-la como refém. Como resultado, a barreira cai, forçando os outros a lutarem contra os orcs para mantê-los afastados. Yuka quer ajudar, mas não pode fazer nada enquanto está preso no estado de ativação do pergaminho, então Cell pode realmente acabar matando Ren. Felizmente, Jamie corre por trás de Simon e o derruba no chão para salvar Ren. O pergaminho está prestes a ser ativado, então Yuka grita para Jamie correr para seu lado para que ela possa se teletransportar com eles. Mas antes que ela possa se mover, Simon a acerta com uma cotovelada no rosto e começa a andar em direção ao círculo de teletransporte. Belry e Camila imploram para que ele os carregue para o círculo também, pois não conseguem se mover, mas Cell não se importa mais com eles e os deixa para trás. No entanto, antes que ele consiga chegar até Yuka, Jamie atira um feixe de energia direto em seu joelho para impedi-lo de alcançar Yuka. Yuka chama por ela novamente, pois o pergaminho está prestes a ser ativado, mas Jamie percebe que não conseguirá chegar a tempo. Então, ela apenas sorri e aceita seu destino enquanto Yuka e os outros se teletransportam para longe. Simon entra em pânico ao perceber que está sem opções, então recorre à sua última alternativa e injeta algo em seu próprio pescoço enquanto os orcs se aproximam. Mesmo estando presa na masmorra, Jamie conseguiu sobreviver até agora, mas não durará muito mais. Então, ela liga a câmera de transmissão para deixar uma mensagem final. Primeiro, ela lembra como Yuka sempre foi tão gentil com ela e até a ajudava a conseguir remédios para seu irmão, mas ela nunca pagou por isso porque nunca percebeu o quão caro era. Só entendeu o quanto Yuka trabalhou duro para ajudá-los depois que ele saiu do grupo, e isso é noja. Ela sabe que Yuko nunca a perdoará e, sinceramente, não acha que merece perdão pelo que fez com ele. Nesse momento, Jamie ouve Simon gritar furioso seu nome e não pode deixá-la encontrá-la, então envia uma gravação expondo todos os crimes de Thunderpike e pede desculpas a Yuka por tudo o que fez. Yuka e os outros terminam de assistir a transmissão, e fica claro que Jamie já aceitou seu destino. Yuka se sente péssimo por deixá-la morrer naquela masmorra, mas Ren o assegura de que não foi culpa dele. É difícil imaginar que Jamie poderia ter sobrevivido tanto tempo sozinha lá embaixo, mas Benvood informa que a guilda recebeu recentemente um sinal de socorro vindo da masmorra. A mensagem está cheia de estática, mas eles reconhecem claramente a voz de Jamie, o que significa que ela ainda está viva. No entanto, os oficiais da guilda ainda estão debatendo se vale a pena enviar uma equipe de resgate, pois a masmorra cromática é extremamente perigosa. Yuka imediatamente se levanta e se voluntária para a missão de resgate, pois não pode deixar uma amiga morrer lá embaixo. Ele também pede a Benvood que o ajude a encontrar outro pergaminho de saída e diz que está disposto a pagar qualquer preço por ele. Benvood concorda em ajudá-lo a procurar, mas avisa que a missão de resgate ainda não foi autorizada. Quando Benvood se afasta, Yuka diz às garotas que irá sozinho para não colocá-las em perigo, mas elas recusam, pois sabem que ele acabará fazendo algo imprudente se for sozinho. Além disso, se não fosse por Jamie, todos poderiam ter morrido na masmorra. Depois que colocaram o colar de escrava em Ren, ela teria sido condenada a uma vida de servidão sem a ajuda de Jamie. Falando no colar de escravo, Yuka pede que Ren se aproxime. Quando ela obedece, ele começa a lançar um feitiço usando a marca amaldiçoada que recebeu e consegue desativar o colar. Ren fica impressionada, pois colares de escravo são quase impossíveis de remover depois de colocados. Ela pergunta a Yuka que feitiço ele usou, e ele responde que provavelmente foi magia negra. Ele não tem certeza de como sabe usá-la, mas parece que novas habilidades e feitiços estão sendo forçados nele pela marca de Persone.
Isso provavelmente faz dele um discípulo do rei sem vida, então Yuka brinca pedindo que não contem nada para a igreja. No entanto, elas estão realmente preocupadas com ele. Yuka diz que não há necessidade de se preocupar por enquanto, já que Persone aparentemente gostou dele por algum motivo, então a marca não deve ser um problema no momento. Nesse instante, alguém começa a bater na porta da frente e eles ouvem a voz de Bel gritando para que saiam. Yuka sai para enfrentá-lo e Bel arrogantemente reclama da demora para abrir a porta. Ele tenta socar Yuka, mas Yuka simplesmente o acerta com um chute entre as pernas. Os guardas de Bel sacam suas espadas ao ver seu mestre sofrer tal golpe, mas são imediatamente derrubados por Min e Marina. Yuka então diz a Bel que, se ele estava esperando que Simon tivesse sucesso em chantageá-los, estava completamente enganado. E, considerando os ferimentos que Simon sofreu, é muito provável que ele já tenha morrido na masmorra. Bel começa a entrar em pânico, mas ainda acredita que Simon pelo menos conseguiu colocar o colar de escravo em Ren, então ele puxa seu controle de escravos. Gen ordena que Ren saia. Ren sai lentamente da casa, e Bel acredita que o colar de escravo deve ter funcionado. No entanto, ela o acerta na cabeça com uma barra de aço. Está prestes a golpeá-lo novamente para garantir que ele fique desacordado, mas Yuka a impede, pois matá-lo em plena luz do dia os colocaria em apuros com a lei. Ren concorda em parar porque Yuka pediu, mas não pretende deixar Bel sair impune. Então, ela pega o colar de escravo e o coloca no pescoço dele. Em seguida, segura Gen, que ainda está sob controle, e avisa Bel de que, se ele ousar aparecer perto deles novamente, ela garantirá que ele morra de uma maneira extremamente dolorosa. Bel implora para que Ren entenda que ele só quer que ela goste dele. No entanto, Ren responde que pertence a Yuka e que nunca poderia gostar de alguém como Bel. Ele fica incrédulo com o que acaba de ouvir, mas Yuka já está cansado de sua obsessão por Ren. Sem hesitar, ele se aproxima e usa magia negra para lançar um feitiço em Bel. Agora, se ele sequer tentar se aproximar de Ren, seu sangue ferverá e seus órgãos explodirão. E isso deve ser suficiente para mantê-lo afastado para sempre. Depois disso, Yuka entrega Bel à polícia para que ele enfrente a justiça por seus crimes. Enquanto isso, eles se preparam para a missão de resgate. Reúnem todas as armas e suprimentos médicos de que precisam, mas não podem iniciar a missão até conseguirem outro pergaminho de saída. Esses pergaminhos são raros, e mesmo com Benvood os ajudando a procurar, não há garantia de que conseguirão um a tempo. Nesse momento, alguém começa a bater forte na porta da frente. Yuka vai ver quem é e encontra Lucent, o líder da equipe de Rank A, Soria. Lucent ouviu dizer que Yuka precisava de um pergaminho de saída e, por coincidência, tinha um em mãos, então veio entregá-lo. Antes de fazer isso, porém, ele pergunta a Yuka por que ele está indo para a masmorra cromática novamente. Yuka responde que está indo resgatar um amigo em perigo. Isso é tudo que Lucent precisava ouvir, então ele entrega o pergaminho a Yuka e lhe deseja boa sorte. Com isso, Yuka e os outros se dirigem à entrada da masmorra cromática. No entanto, Benvood e Mamar os encontram lá e informam que o conselho decidiu que é muito perigoso enviar uma equipe de resgate para salvar Jane. Mesmo assim, Benvood não pretende impedi-los de entrar, mas avisa que será forçado a sancioná-los quando voltarem. Yuka aceita as consequências, pois a vida de Jamie está em jogo. Benvood então pergunta se Yuka sabe onde procurar Jamie dentro da masmorra. Yuka não tem certeza absoluta, mas acredita que tudo dará certo. Pelo que aprendeu sobre a masmorra cromática, ela leva os aventureiros a mundos completamente diferentes, e o destino parece ser determinado pelo subconsciente de quem entra. Foi por isso que, quando Benvood e Mamar entraram acreditando que era a masmorra mais perigosa de todas, acabaram encontrando exatamente isso. Mas quando Yuka e seu grupo entraram procurando por anomalias, encontraram o lugar mais anormal possível. Seguindo essa lógica, se eles entrarem com o objetivo de encontrar Jamie, a masmorra deverá levá-los diretamente até ele. O grupo avança rapidamente para derrotar os monstros do primeiro andar e desce as escadas, esperando que isso os transporte diretamente para o andar onde Jamie está preso. E parece que funcionou, pois eles chegam a um novo andar. Jamie deve estar por perto, mas o ambiente deixa todos inquietos, o lugar parece completamente destruído. Silk sugere que eles se apressem e encontrem Jamie para que possam sair o mais rápido possível. Nesse momento, May encontra um rastro de sangue levando a um complexo de apartamentos. O grupo segue o rastro e encontra Jamie gravemente ferida e sangrando ao lado de um poço, mas ela não é a única ali. De repente, Simon aparece, e Yuka fica chocado ao vê-lo, pois não havia como ele ter sobrevivido à masmorra depois de todos os ferimentos que sofreu. Quando Simon se aproxima, todos ficam tensos, pois ele já era perigoso quando ainda era humano, mas agora ele se tornou algo completamente diferente. A sensação que ele emana é a mesma que sentiram ao enfrentar o Shadow Stalker,
levando Yuka a perceber o que deve ter acontecido. Entre os artefatos que Biso deu a Simon, havia um particularmente perigoso, e ele deve tê-lo usado para se transformar em um morto-vivo e assim permanecer vivo. Simon continuou obcecado em fazer Yuka sofrer por tudo o que passou. Marina avança para tentar impedir Simon, então Yuka concede a ela um encantamento físico para aumentar sua força no confronto. Ainda assim, Simon é mais forte, tornando difícil para Marina causar dano significativo, mas ela é rápida o suficiente para acertá-lo e cortar seu braço antes de recuar. Normalmente, perder um braço seria o fim para Simon, mas agora que é um morto-vivo, ele o regenera instantaneamente, como se nada tivesse acontecido. Orgulhoso, Simon declara que se tornou imortal, garantindo que, por mais que tentem, nunca serão capazes de matá-lo. Ele promete não parar até ter matado Yuka. Em seguida, ele lança uma rajada de energia contra o grupo, forçando Yuka a usar um pergaminho de escudo de luz para protegê-los. Yuka pode ter odiado Simon, mas nunca quis matá-lo. No entanto, aquela coisa à sua frente já não é mais humana, deixando sem escolha a não ser acabar com Simon para salvar Jane. Simon investe contra Yuka, mas este se esquiva e lança uma armadilha mágica. Marina e Enya correm para atacar, enquanto Silk e Ren lançam feitiços para tentar retardá-lo, mas não funciona. Simon se liberta instantaneamente, então Yuka avança novamente e começa a desferir vários golpes contra ele. No entanto, por mais que o ataque, Simon simplesmente se regenera de todos os danos. Ele zomba de Yuka, dizendo que está apenas perdendo tempo, pois seu corpo imortal o torna invencível. Ele promete garantir que Yuka e seus amigos nunca saiam dali vivos. Yuka se lembra dos tempos de infância, quando Simon ainda era uma pessoa decente, e mal pode acreditar no lunático que ele se tornou. Mas o que está feito está feito. Yuka ergue sua espada e se prepara para acabar com aquilo. Ele invoca o poder da marca de Pan e começa a conjurar seu feitiço de ataque mais poderoso. Simon nem sequer tenta impedi-lo, pois acredita que nenhum feitiço no mundo poderia matá-lo. Yuka conclui seu encantamento e lança um míssil prismático contra Simon. A princípio, nada parece acontecer, e Simon ri, dizendo a Yuka que não há nada que ele possa fazer para matá-lo. No entanto, Yuka responde que, em breve, Simon desejará poder morrer. Simon não entende do que ele está falando, mas, de repente, sua cabeça explode de dentro para fora. Seu corpo tenta se regenerar, mas continua explodindo repetidamente, levando-o a gritar de agonia. Yuka se vira e começa a se afastar. Marina pergunta se ele não pretende terminar o serviço, mas Yuka responde que não pode, pois Simon realmente é imortal. O míssil prismático modificado, em teoria, permanecerá ativo até que seu alvo morra. Isso significa que o corpo imortal de Simon está condenado a sofrer uma agonia constante por toda a eternidade. Yuka se sente terrível pelo que acabou de fazer, mas não tinha outra escolha. Ele então se aproxima para verificar o estado de Jane, mas não parece nada bom para ela. Ren tem tentado lançar magia de cura nela há um tempo, mas não está funcionando. Yuka pergunta se Ren ainda tem alguma poção de cura, e ela responde que sim, mas nem mesmo a poção tem efeito. Jane então explica que isso é um efeito da lâmina mágica de Simon, e nenhuma quantidade de magia de cura poderá fechar o ferimento. Ela diz a Yuka que já era para ela, mas ele se recusa a deixá-la morrer. Sem ter certeza se funcionará, ele decide usar a marca de Pan. Ele coloca a mão de Jamie sobre a marca e lança magia de dissipação nela. Para seu alívio, o feitiço consegue remover a maldição da espada de Simon. Jamie fica aliviada ao perceber que Yuka a salvou, mas ela perdeu muito sangue e acaba desmaiando. Yuka fica preocupado, mas Ren diz que ela ficará bem depois de descansar um pouco. Agora que todos estão seguros, Main sugere que devem sair dali o mais rápido possível, pois acabou de anoitecer e um grande número de Shadowstalkers começou a aparecer. Enquanto isso, um dos Shadowstalkers nota Simon caído no chão, agonizando, e decide aumentar seu sofrimento despedaçando-o repetidamente. Yuka ainda sente culpa por ter condenado Simon a um sofrimento eterno, mas não há mais nada que possa ser feito. Então, ele tira um pergaminho de saída e se despede do homem que um dia foi seu amigo. Após retornarem, Yuka e Jamie são convocados por Benvod, que declara que, como mestre da guilda, ele é obrigado a punir Clover por suas ações. Yuka já esperava isso, afinal, eles entraram em um calabouço que deveria estar selado. No entanto, a única punição dada por Benvod a Clover é uma suspensão de 1 mês. Yuka se surpreende por ser apenas isso. Mas então, Benvod se volta para Jamie. Como ex-integrante do grupo Thunderpeak, ele também é obrigado a puni-la por seu envolvimento nos crimes do grupo. Porém, a única punição que Jamie recebe é uma suspensão de 1 ano.
Jamie questiona se ele tem certeza de que deveria deixá-la escapar tão facilmente, já que Thunderpeak fez muitas coisas horríveis e ela foi cúmplice da maioria delas. Ela tinha certeza de que seria exilada. No entanto, Mamar explica que, embora isso seja verdade, Jamie merece certa clemência por ter fornecido provas dos crimes do Thunderpeak e porque nunca participou diretamente de nenhuma atividade ilegal. Por isso, não há necessidade de puni-la além disso. Ao saírem da guilda, Jamie se desculpa com Yuka pelo fato de Clover ter sido punida por ir salvá-la. Mas Yuka diz que ela não precisa se preocupar com isso. Jamie, porém, responde que não pode simplesmente parar de se preocupar. Ela admite que se aproveitou da gentileza de Yuka por muito tempo e se sente enojada consigo mesma por simplesmente ter aceitado e seguido em frente com os abusos que Thunderpeak infligiu a ele. Ela então pergunta se Yuka acha que ela pode mudar. Ele responde que ela já mudou muito, pois acabou de se desculpar com ele e estão tendo uma conversa normal. Yuka às vezes se pergunta se as coisas poderiam ter sido diferentes caso ele tivesse sido mais vocal sobre tudo o que fez pelo Thunderpeak no passado. Mas não adianta mais pensar nisso agora. Ele então pergunta a Jamie se ela está pronta para ir para casa, já que tem certeza de que o irmão dela deve estar esperando por ela. Jamie agradece a Yuka uma última vez, e os dois seguem caminhos separados. Yuka mais tarde se encontra com Mamar para dizer que quer convidar Nem para se tornar um membro permanente da Clover. Mamar fica feliz ao ouvir isso, mas pergunta a Yuka se ele tem certeza de que Nem será capaz de se virar na Clover. Yuka responde que Nem tem se saído tão bem que ele até esqueceu que ela estava ali temporariamente. Se Yuka tem tanta certeza, Mamar diz que começará a preparar a papelada imediatamente. No entanto, Yuka menciona que talvez seja melhor esperar até obter uma resposta de Nem, pois ele ainda não sabe se ela aceitará sua oferta. Mamar, no entanto, diz que não há como Nem recusar. Mas se ele quiser perguntar diretamente a ela, pode fazer isso, já que Nem esteve ouvindo toda a conversa. Nem tenta se justificar, dizendo que só veio entregar uma mensagem para Yuka, mas Mamar a repreende por espioná-los e por ser pega tão facilmente. Já que ela está ali, Yuka questiona se gostaria de se tornar um membro permanente da Clover, e Nem aceita com entusiasmo. Miar fica feliz por Nem, a abraça e pede que ela dê o seu melhor ao lado de Yuka e seus companheiros a partir de agora. Ao saírem do escritório de Miar, Yuka pergunta a Nem sobre a mensagem que ela deveria entregar a ele. Então, Nem lhe entrega uma carta de Silk. Assim que Yuka a lê, entende do que se trata. Nem pergunta sobre o conteúdo da carta, e Yuka responde que provavelmente deveriam visitar Jamie. Jamie está atualmente realizando um trabalho organizacional no escritório particular de Benwood. Quando Yuka chega, elogia a forma como ela torna tudo parecer fácil. Aparentemente, Benwood desistiu de manter aquele lugar organizado há anos, então o ambiente se tornou incrivelmente bagunçado, razão pela qual ele contratou Jamie para cuidar disso. Falando nisso, Jamie tem intenção de agradecer a Yuka, pois sabe que foi ele quem a recomendou para o trabalho. Yuka finge que não faz ideia do que ela está falando, mas Jamie sabe que ele esteve envolvido nisso e está muito grata, já que, com sua suspensão de 1 ano, ter outra fonte de renda tem sido de grande ajuda. De qualquer forma, Jamie pergunta se há um motivo para Yuka ter vindo vê-la. Então, ele explica que Silk quer discutir algo com ela e espera que Jamie possa passar no esconderijo deles depois do trabalho. Jamie não se importa, mas não faz ideia do que Silk quer com ela, e Yuka não quer dar detalhes. Quando Jamie termina o expediente, todos começam a caminhar de volta para casa, mas está muito frio por ser inverno. Essa cidade não recebe muita neve, mas na cidade natal de Yuka costumava nevar bastante, e ele se lembra de ter várias batalhas de bola de neve com Simone quando eram crianças. A lembrança de Simone deixa Yuka um pouco abatido, então Jamie e Nem tentam animá-lo. Eles finalmente chegam à casa da Clover, e Yuka pede para Nem e Jamie entrarem primeiro. As duas têm a sensação de que Yuka está tramando algo, já que ele nunca age assim, mas não sabem exatamente o que, então apenas obedecem. No entanto, assim que entram na casa, são recebidas por uma festa surpresa organizada pelos outros para dar as boas-vindas a Nem e Jamie na Clover. Essa foi a razão pela qual Silk enviou Nem para uma missão mais cedo, para que ela não descobrisse a surpresa. Nem fica radiante por se tornar oficialmente membro da Clover, mas Jamie não sabe exatamente como se sentir. Yuka nunca lhe perguntou se ela queria se juntar ao grupo, então está preocupada que ele tenha ultrapassado os limites ao incluí-la na equipe. Mas esse não é o verdadeiro problema. Jamie está feliz que Yuka a tenha convidado para a festa, mas não acha que merece tanta gentileza depois de todo o problema que causou. Os outros membros do Thunderpeak fizeram muitas coisas terríveis, e na maior parte do tempo, ela simplesmente ficou de lado, observando tudo acontecer. Silk, no entanto,
diz a ela que não precisa se sentir culpada, porque quem os salvou de Simon e dos outros quando mais importava. Eles devem suas vidas a ela, e além disso, ela é uma veterana experiente, então adorariam tê-la em seu grupo. Com isso dito, é hora de começar a festa de boas-vindas. Todos se sentam à mesa para o banquete, e Yuka está prestes a fazer um brinde em homenagem a Jamie Nen, mas antes disso, Marina tem uma pergunta. O motivo pelo qual nomearam o grupo de Clover foi porque eram 4 integrantes, mas agora são 6, e ela não tem certeza se trevos de 6 folhas realmente existem. Yuka também não sabe, mas Jamie diz a todos que os trevos de 6 folhas realmente existem e que, na linguagem das flores, eles simbolizam glória. Marina fica impressionada com o conhecimento de Jamie sobre flores, e todos concordam que glória é um bom símbolo para o grupo, então fazem um brinde ao novo Clover. Mais tarde naquela noite, Yuka está acompanhando Jamie de volta para casa. Enquanto caminham, Yuka começa a pensar no passado e diz a Jamie que, quando chegou à cidade pela primeira vez, meio que a admirava. Jamie fica chocada ao ouvir isso, mas Yuka explica que ela tinha uma verdadeira vibe de garota da cidade na época, e, para alguém do interior como ele, ela parecia muito sofisticada. Claro, desde então, Yuka perdeu muito da sua ingenuidade, mas Jamie lembra que ele era muito mais fofo naquela época. Como ele nunca tinha visto uma cidade antes, mal sabia como usar as bombas d'água ou se orientar pelas ruas. Yuka não gosta de lembrar como era ingênuo naquela época. Além disso, Simon veio da mesma vila que ele, então era tão perdido quanto Yuka. Mencionar Simon coloca Yuka de mau humor novamente, e Jamie pergunta se ele já pensa em como eram os velhos tempos. Yuka tem muitas lembranças boas de Thunder Peak, mas nunca poderá reviver aqueles dias porque Thunder Peak nem existe mais. E, de certa forma, ele se culpa pelo que aconteceu. Jamie diz a ele que não foi culpa suas coisas terem terminado daquele jeito. Os outros apenas ficaram cegos para tudo que Yuka fazia pelo grupo. E, sinceramente, mesmo que ele tivesse tentado explicar tudo o que fazia, ninguém teria ouvido. Thunder Peak sempre esteve destinado ao fracasso. Mais uma vez, Jamie assegura a Yuka que a culpa não foi dele, mas espera que ele lhe dê uma chance de recomeçar. Assim que sua suspensão acabar, ela promete que vai trabalhar duro para a equipe e não cometerá o mesmo erro novamente. Depois de deixar Jamie em casa, Yuka volta para sua própria casa, mas a única pessoa lá é Aren. Ele pergunta onde todos foram, e ela responde que Silk e Marina foram ajudar-me a levar suas coisas para fora da casa de Amy. Yuka acha estranho, já que poderiam ter esperado até a manhã seguinte, mas Min queria resolver tudo o mais rápido possível. Eles jogaram pedra, papel e tesoura para decidir quem ficaria para limpar, e Ren acabou perdendo, então teve que ficar para trás. Diante disso, Yuka se oferece para ajudar, arregaça as mangas e começa a secar os pratos que Ren lava. Depois de alguns minutos, Ren brinca que os dois parecem um casal de casados. Yuka fica tão chocado com o comentário que quase deixa cair o prato que está segurando. Ren, então, faz um biquinho, dizendo que ele não precisava reagir daquele jeito. Ela pergunta se ele gostaria que ela fosse sua esposa, e, sem hesitar, Yuka responde que adoraria. Ele então pega a mão de Ren, mas para no meio do gesto, sem saber o que fazer em seguida. Então, Ren toma a iniciativa e beija Yuka, dizendo que é assim que se sente em relação a ele. No entanto, antes que Yuka possa responder, os outros voltam para casa, pedem ajuda a ele para carregar as coisas de Mei, então ele sai correndo da cozinha. Algumas semanas depois, a suspensão de Clover finalmente termina, então Yuka vai até a guilda para falar com Mamar. Mamar pergunta se ele veio escolher uma missão, mas ele responde que, na verdade, só veio dar um alô hoje. No entanto, pela expressão no rosto de Mamar, Yuka percebe que ela tem uma missão interessante para ele. Mamar se inclina para dar os detalhes. Essa informação ainda não foi divulgada ao público, mas um novo calabouço foi encontrado às margens do Lago Ren. Já faz mais de 10 anos desde a última descoberta de um calabouço, então essa é uma notícia importante. Mamar sugere que Clover poderia usar isso para sua transmissão de retorno, pois explorar um novo calabouço certamente geraria muito burburinho. Yuka gosta bastante da ideia de explorar um novo calabouço, mas o fato de Clover receber uma oportunidade dessas logo após sua suspensão parece bom demais para ser verdade. Mamar explica que, como Yuka e os outros fizeram um ótimo trabalho investigando a escuridão acromática, a Academia Real achou que seria uma boa ideia que eles investigassem esse novo calabouço também. Além disso, o pedido vem diretamente do reino, então a recompensa será excelente. Yuka se sente honrado por receber um pedido desses, mas é uma decisão grande demais para tomar sozinho. Ele avisa que dará uma resposta assim que tiver conversado com seus companheiros de equipe. Um pouco mais tarde, Yuka volta para casa e encontra Marina polindo seu equipamento na mesa. Ela dá uma olhada para Yuka e percebe imediatamente que ele encontrou uma missão interessante.
Yuka confirma e pergunta onde estão os outros para que possa conversar com eles sobre isso. Marina responde que Rin está no banho e Silk está em seu quarto, mas Mei saiu para fazer compras, então vai demorar um pouco até que todos possam se reunir para discutir o assunto. Yuka decide esperar até a hora do jantar para contar a todos. Marina diz que vai até a guilda por um tempo, pois Jimmy mencionou que tem algo legal para lhe entregar, mas garante que estará de volta a tempo para o jantar. Nesse momento, Ren sai do banheiro e cumprimenta Yuka, mas seu cabelo ainda está molhado. Ela se senta e pede para Yuka secá-lo para ela. Yuka não vê problema nisso e começa a secar seu cabelo. Enquanto ele faz isso, Ren pergunta se ele encontrou uma nova missão, pois percebe que ele está mais animado do que o normal. Yuka não entende como as garotas conseguem perceber isso só olhando para o rosto dele, mas confirma que encontrou uma nova missão. No entanto, antes de conversarem sobre isso, ele diz que Ren precisa aprender a secar o próprio cabelo sozinha. Ren responde que sabe fazer isso sozinha, mas que, dessa vez, queria que Yuka fizesse por ela. Quando Yuka termina de secar seu cabelo, ela avisa que vai tirar um cochilo. Yuka lembra ela para se manter aquecida e não pegar um resfriado, mas Ren brinca dizendo que, se ele está tão preocupado, pode ajudá-la a se aquecer na cama. Yuka fica paralisado ao ouvir isso, mas Ren estava apenas provocando para ver sua reação. Depois que ela sai, Silk aparece com 2 xícaras de chocolate quente, já que está muito frio. Eles se sentam juntos para beber e, ao olhar para Yuka, Silk logo deduz que ele encontrou uma boa missão para eles. Yuka ainda não entende como todos conseguem perceber isso tão rápido, mas decide contar a Silk para ouvir sua opinião. Ele explica que um novo calabouço foi descoberto e que pediram a eles para investigá-lo. Silk acha que essa é uma ótima oportunidade para Clover, mas diz a Yuka que ele precisa tomar a decisão, pois é o líder do grupo. Além disso, pela animação no rosto dele, já parece que ele sabe qual será a resposta. Silk já sabe que Yuka quer aceitar a missão. Yuka admite que está realmente animado com isso e diz que vai voltar à guilda para obter os detalhes da missão. Enquanto ele estiver fora, ele pede para Silk verificar se eles têm suprimentos suficientes para uma investida no calabouço. Silk concorda em ajudar, mas também pede para Yuka conversar com Jamie enquanto estiver na guilda. Yuka não se importa, mas lembra que, mesmo que aceitem a missão, não poderão levar Jamie porque ela ainda está suspensa. No entanto, isso não era o que Silk queria dizer. Ela estava planejando uma festa para aquela noite para comemorar o fim da suspensão de Clover e queria que Yuka avisasse Jamie de que ela e seu irmão estavam convidados. Além disso, Silk pede que Yuka mime de vez em quando, pois ficará com ciúme se Ren for a única a receber tratamento especial. Yuka congela ao ouvir isso, mas Silk logo diz que estava apenas brincando e o apressa para que ele vá logo à guilda. Todos os membros do Clover sobem em uma carruagem e começam a seguir rumo à cidade de Duna. Marina está animada, pois essa é a primeira missão que realizam desde o incidente na masmorra cromática. Stoke a lembra de que deve levar essa missão a sério, pois não é um jogo, mas Marina diz que está levando tudo muito a sério, ela simplesmente não consegue conter a empolgação de explorar uma nova masmorra. Durante a jornada para Duna, Silk admite que é emocionante conhecer novos lugares, e todos os outros sentem o mesmo. Ren pergunta se Duna tem artefatos interessantes, e Yuka acredita que sim, já que o país vizinho, Samutaria, é particularmente bom em alquimia. Após uma longa viagem, o grupo finalmente chega a Duna, e a cidade é tão incrível quanto esperavam. Yuka diz que poderão explorá-la melhor assim que se estabelecerem. Ren percebe que há muitos aventureiros por ali, e Yuka explica que provavelmente é porque a notícia sobre a nova masmorra se espalhou, atraindo até mesmo pessoas de outros países. Ren pergunta como ele sabe disso, e Yuka aponta para 3 homens vestindo mantos, explicando que eles são de Samutaria. Ele reconhece isso pelos padrões em suas vestes, que representam suas famílias, algo muito importante naquele país. Marina acha os mantos combinando muito estilosos e pergunta a Yuka se ele pode fazer algo parecido para o grupo. Yuka acha uma boa ideia e diz que, já que farão mantos iguais, pode também encantá-los com alguma magia útil. Logo depois, eles chegam à guilda dos aventureiros de Duna. Yuka diz que ele e Silk irão se encontrar com o mestre da guilda enquanto os outros podem explorar a cidade e buscar informações úteis. Yuka e Silk então seguem para o escritório do mestre da guilda, onde encontram Manuel. Yuka e Silk se apresentam como líder e sublíder do Clover, e Manuel fica satisfeito ao ver que são bem educados. Yuka já recebeu as informações básicas da missão com Benvod, mas ainda há alguns detalhes que gostaria de confirmar antes da exploração, como o mapeamento da masmorra. Manuel explica que Yuka pode fazer o mapeamento se quiser, mas não é obrigatório, pois a guilda enviará pessoas posteriormente para mapeá-la completamente. Em seguida, Silk pergunta sobre a política em relação aos itens encontrados dentro da masmorra.
Manuel responde que eles podem ficar com o que encontrarem, mas precisarão submeter os itens para identificação ao saírem da masmorra, caso sejam perigosos. Yuka começa a olhar para Manuel com desconfiança, e ela percebe, mas entende por que ele estaria desconfiado, já que é a primeira vez que se encontram. Yuka se levanta e pede desculpas por sua atitude rude, mas Manuel diz para ele não se preocupar. Ela diz que está ansiosa para trabalhar com Yuka e seu grupo e pergunta quando pretendem entrar na masmorra. Silk responde que planejam começar em 3 dias, para que possam descansar e se preparar adequadamente, e Manuel acha essa uma ótima decisão. Ela diz que agora entende por que Benvood confia tanto no grupo de Yuka. Manuel revela que ela e Benvood têm uma longa história juntos e que, na verdade, ela fazia parte do grupo que primeiro pisou na escuridão acromática. Isso também significa que ela era uma grande amiga do tio de Yuka, então pede que ele não seja tão formal com ela. Já que fizeram toda essa viagem, Manuel também fez questão de encontrar acomodações para o grupo enquanto estiverem em Duna. Ela entrega um mapa a Yuka, indicando o caminho para a hospedagem. Yuka agradece pelo gesto gentil, mas Manuel responde que está feliz em ajudar. Após a reunião, Silk e Yuka começam a caminhar em direção à guilda dos aventureiros para se encontrar com os outros. Enquanto caminham, Silk solta um suspiro de alívio, pois estava extremamente nervosa durante a conversa com Manuel. Logo, eles chegam ao sindicato dos aventureiros, mas percebem uma grande comoção no local. Marina e os outros parecem ter se envolvido em uma briga com aqueles samutarianos de antes, e todos no bar estão assistindo ansiosamente para ver o que acontecerá. Marina ordena que os homens deixem-na em paz, mas os samutarianos não falam a mesma língua. Como resultado, eles interpretam suas palavras como um insulto à linhagem de suas famílias e se preparam para lutar. Antes que a situação saia do controle, Yuka intervém e pergunta o que está acontecendo. Nan explica que aqueles homens continuavam insistindo para que ela servisse bebidas para eles. Yuka, então, tenta mediar a situação para evitar que alguém se machuque. Ele fala um pouco da língua salutarian, então tenta explicar aos samutarianos que as garotas são suas amigas, não servas. No entanto, ele acaba cometendo um erro na tradução e diz, elas são minhas esposas e eu durmo com elas todas as noites. Ao ouvirem isso, os samutarianos recuam silenciosamente, percebendo seu erro. Com o fim da confusão, os espectadores começam a se dispersar. Silk pergunta a Marina e às outras se estão bem, e, tirando o fato de que um dos samutarianos tocou no ombro de Marina, ninguém se feriu. Durante a viagem de carruagem até a estalagem, Yuka explica que Samutaria é um país onde as mulheres não possuem direitos e são basicamente tratadas como propriedade. Não é algo certo, mas é a realidade daquela região, o que explica por que aqueles homens acharam que tinham o direito de dar ordens a Marina e às outras. Silk, porém, não entende por que os samutarianos desistiram tão facilmente quando Yuka apareceu. Ele explica que a lei nesse país está estritamente ligada às crenças religiosas. Quando ele afirmou que Marina e as outras eram suas esposas, ele basicamente declarou posse sobre elas. Segundo a lei salutarian, tentar tomar a esposa de outro homem é um crime grave, punido com a perda de todos os bens. Marina reflete sobre isso e sugere que todos devem usar equipamentos combinando para que fique evidente que pertencem ao mesmo grupo. Dessa forma, não precisarão mais lidar com samutarianos convencidos. Yuka entende o que ela quer dizer, mas não gosta da ideia de possuir nenhuma delas. Quando finalmente chegam à estalagem, são recebidos por Fa, a dona do lugar. Ela explica que será responsável por cuidar deles durante a estadia e que, se precisarem de qualquer coisa, podem pedir a ela. Yuka se apresenta como líder do grupo Clover, mas Fa já sabe quem ele é, pois é uma grande fã deles. Stoke acha aquele lugar incrível, pois, por alguma razão, os espíritos ali são incrivelmente estáveis, quase como se fosse um santuário. Fa fica feliz com o comentário e lembra a todos que não precisarão se preocupar com gastos, pois o sindicato cobrirá todas as despesas. Além disso, ela informa que toda a estalagem foi reservada exclusivamente para eles durante a missão, já que Finn sabia que Silk ficaria desconfortável perto de estranhos. Silk agradece pela consideração, pois ainda está um pouco nervosa por estar em um país desconhecido. Finn diz ao grupo que podem descansar nos quartos que preferirem, mas antes quer mostrar a grande atração da estalagem, um jardim no terraço com uma fonte termal. Ela explica que a água quente ajudará a aliviar o cansaço da viagem e faz bem para a pele deles, então eles podem dar um mergulho sempre que quiserem. Na está animada com a fonte termal, mas Yuka e as outras estão apavoradas porque não fazem ideia do que seja. Na explica que é basicamente um banho onde a água quente brota do chão. Isso as assusta ainda mais, pois temem que a água quente as cozinhe vivas, mas Na garante que é completamente seguro. Ela fica surpresa que Yuka nunca tenha ouvido falar de uma fonte termal antes, mas nenhuma das outras garotas também conhece.
Então, Na sugere que todas entrem juntas ao mesmo tempo para que não seja tão assustador. Depois do banho, todos se reúnem na sala de jantar para jantar, e Marina está adorando toda a comida saborosa. Fina se aproxima e diz que ela pode repetir se quiser, já que percebeu o quanto Marina gostou de comer nas transmissões da masmorra. Isso deixa Marina muito envergonhada porque não percebeu que a câmera pegou comendo naquela época, mas, mesmo assim, ela ainda quer outra porção. Na manhã seguinte, Yuki reúne todos na sala de estar. Como eles vão entrar na masmorra no dia seguinte, ele quer fazer essa reunião para discutir alguns pontos. Eles irão explorar a nova masmorra que apareceu perto da cidade, e Yuka pretende lidar com ela da mesma forma que fizeram com a escuridão acrômica, transmitindo ao vivo a missão enquanto tentam conquistar o maior número de andares possível. No entanto, assim que chegarem ao quinto andar, há uma grande chance de a masmorra ser aberta ao público. Então, por enquanto, o objetivo deles é alcançar o quinto andar. A única informação que tem sobre a masmorra é que o primeiro andar é algum tipo de canal subterrâneo. Com base na localização, eles podem supor que tipo de monstros poderão encontrar. Além disso, essa missão será uma corrida contra outros dois grupos para ver quem consegue conquistar a masmorra primeiro. No entanto, Yuka prefere ignorar completamente essa competição. Os outros grupos são mais experientes que a equipe Clover, então ele não quer arriscar apressar as coisas e acabar ferindo seus companheiros. Yuka pergunta se há alguma dúvida até aquele momento, e Marina levanta a mão para perguntar qual ritmo devem seguir. Yuka responde que, no primeiro dia, o objetivo deles será encontrar a escada para o segundo andar. Depois disso, eles farão uma busca mais detalhada no primeiro andar. Precisam coletar o máximo de informações possíveis sobre ele, como o seu tamanho, os tipos de monstros que vivem ali e se há uma segunda escadaria ou não. Além disso, como há uma cachoeira perto da masmorra, o artefato de navegação de Yuka não funcionará ali. Por isso, ele precisará que Naniko os guie dessa vez. Assim, o plano para o dia é que todos se concentrem nos preparativos e descansem para estarem prontos para amanhã. No dia seguinte, o grupo chega à masmorra e se encontra com Manuel. Ela informa que aquela cabana ali é o centro de comando e que há pessoas da Academia Real estacionadas no local. Além disso, ela mesma acompanhará a expedição do grupo a partir dali. Yuka pergunta se Manuel realmente consegue receber sinal de comunicação tão longe, e ela explica que, normalmente, não haveria nenhum sinal, mas as pessoas da Academia Real trouxeram um dispositivo mágico que permite que funcione. Ela não faz ideia de como isso realmente funciona e, para ser sincera, nem se importa, desde que continue funcionando. Marina pergunta a Manuel se a masmorra já tem um nome, pois não sabe como chamá-la. Manuel responde que ainda não foi nomeada, já que não há informações sobre o que existe dentro dela. Mas quem sabe, se o grupo Clover fizer um bom trabalho explorando a masmorra, talvez eles mesmos possam nomeá-la. Os 5 se alinham na entrada da masmorra. Como já faz um tempo desde a última vez que exploraram uma, todos estão um pouco nervosos, mas também empolgados. Tudo está pronto para começarem. Yuka inicia a transmissão ao vivo, e todos cumprimentam seus fãs. Os espectadores ficam animados para assistir a mais uma transmissão de Clover e começam a especular sobre qual será o tema do dia. Maria anuncia que eles irão explorar uma nova masmorra em Duna. Como já faz mais de 10 anos desde que uma nova masmorra apareceu, todos estão ansiosos para descobrir o que poderão encontrar lá dentro. Então, eles dão as mãos antes de entrar. Esse foi o fim do episódio 10.